O que é mais desafiador? Transformar o corpo de um aluno ou transformar o personal trainer numa carreira sustentável e longeva? Olha, eu tenho convicção que transformar a carreira do personal numa carreira sólida é muito mais complexo. Se você não é autocrítico, você não evolui. Se você terceiriza a culpa, amigo, você vai ficar no lugar que você está. A única forma de você escalar o seu negócio, porque você não vai conseguir ter mais de 24 horas, é você ser bom o suficiente para gerar escassez. Você pode ficar muito rico, com certeza, mas se você não estiver disposto a acordar cedo e a dormir tarde e a todo dia resolver um problema que você, na maioria das vezes, não sabe se vai conseguir resolver... Muitas vezes não depende de você. Porque não depende de você, de fato. O personal trainer, junto com o aluno, eles são absolutos dentro do processo. O que é que manda no processo? É os relacionamentos, né? A comunicação clara, os objetivos bem definidos, acho que esse aqui é o ponto. Está começando mais um XScast, o podcast oficial da XS Team e seu guia de saúde e performance. Nosso episódio de hoje está bem diferente. É um dos temas que a gente mais gosta de falar sobre empreendedorismo, sobre o mercado do personal trainer. E estamos trazendo hoje duas pessoas, na realidade não estamos trazendo, né? Estamos contando hoje nesse episódio a história do Tim Checha aqui com a gente. O Givanildo vai participar como host. Um cara que é um empresário serial, que hoje atua fortemente no mercado fitness, tem uma visão empresarial do negócio, é nosso sócio aqui na XS Team, vai me ajudar a conduzir toda a conversa com o Tim Checha. E é isso aí, Givanildo. Bora nós. É Tim Checha ou Bochecha Tim? É o Bochecha Personal, líder do Tim Checha. Tá feito. Isso aí. Prazer. Vamos nós? Prazer, Givanildo. Hoje o nosso convidado, como eu falei, é o Tim Checha, é o Bochecha Personal, como ele mesmo corrigiu. Com forte presença nas redes sociais, ele construiu um trabalho que reúne acompanhamento, proximidade e uma visão de negócio diferente do mercado. E gostaria que você apresentasse e trouxesse um pouquinho de todo o seu conhecimento aqui, tanto no mercado de trabalho quanto na sua trajetória de vida, para somar e a gente conseguir agregar todo o nosso... Tira também o elefante da sala, né, cara? Por que Bochecha? Pronto, vamos lá. Boa, já foi logo com show essa. de bola. Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, certo? Eu acho que é uma quebra de paradigma, né, eu estar aqui, porque muitas vezes o nosso mercado de personal, né, Sullivan, ele é um mercado que vive muito de uma ciumeira, né? Exatamente. Como se o mercado ele já estivesse saturado. E eu acredito que esse mercado ele tem um oceano azul gigantesco para ser explorado, porém a visão ainda é muito micro, né? E a gente tem que ter uma visão mais macro. Eu tenho essa visão, acredito que a XS Team, vocês têm essa visão também. Nós somos padrinhos, né, desse tipo de visão, então a gente tem que realmente buscar isso fazer isso. Explica o motivo, né, de eu estar aqui. Mas me apresentando, né, meu nome é Ederson de Amorim, né, vulgo Bochecha, né, que primeiro era só Bochecha, depois ficou Bochecha Personal. Sou Bochecha porque eu fui atleta de basquete a minha vida toda, né, e quando eu comecei a jogar no meu bairro lá, todo mundo tinha um apelido. E aí, lógico, eu fui... Qual era o bairro? Bairro José Walter, um bairro folclórico, né? Uhum. Por quê, né? Por que será, né? Diz que lá tem um pé, toda casa ou tem um pé de jambo ou tem um cidadão diferenciado lá, né? Então por isso esse folclore aí. Então lá todo mundo tinha um apelido, né? E aí eu fui agraciado com o Bochecha. E para eu não chegar na faculdade e ganhar um outro apelido, né, que eu corri esse risco, quando eu me apresentei na faculdade, quando eu entrei no curso de Educação Física da Universidade Federal do Ceará, eu já me apresentei como Ederson, mas dizendo que meu apelido era Bochecha. Aí na primeira escola que eu fui trabalhar também, já me apresentei como Bochecha para as crianças, para todo mundo, enfim. E aí ficou o Bochecha e depois, quando eu vim para o fitness, né, eu adicionei o personal aí, ficou o Bochecha Personal, uma marca, né. E foi até bom, porque meu nome é Ederson, hoje é um nome mais comum, mas naquela época era um pouco incomum e eu acho que para o mercado ficou mais fácil, né, essa minha entrada no mercado com esse nome. Então foi basicamente isso. Então esse é o Ederson de Amorim, hoje Bochecha Personal, líder do Tim Checha. Massa. Vou te chamar de Checha. À vontade, à vontade. Vou te familiarizar com todo mundo já te conhece dessa forma, não te trazer como Ederson Não. É um crime contra seu... Esse aí é só para cobrança. Checha, fica mais fácil. Checha, para a gente ir direto ao ponto aqui, uma pergunta logo para gerar o corte. O que é mais desafiador? Transformar o corpo de um aluno ou transformar o personal trainer numa carreira sustentável e longeva? Olha, eu tenho
convicção que transformar a carreira do personal numa carreira sólida é muito mais complexo. E assim, a gente começou aqui antes falando sobre como a gente se conhecia, né, e tal, e realmente a gente é personal raiz, né, tipo assim, eu fui personal em academia de bairro, onde você passava, não tinha nem cartão na época, você passava o recibo, recebia, passava o troco, ajeitava uma máquina, limpava um banheiro, enfim, você fazia... Isso era sem ser formado, tá? Não, exatamente, isso aí, e você tinha obrigatoriamente que ser multifuncional, né, basicamente todo mundo trabalhava dessa forma. E aí você sair, né, dessa realidade, né, e consolidar numa profissão que ainda é nova, né, Tem gente ainda até hoje que não entende direito o que é o personal trainer na academia, confunde ele com o professor da academia. Então você criar solidez numa carreira como essa não é fácil. Ainda mais que quando a gente começou, a gente tinha poucas referências. Diferente de hoje, que a galera que está entrando, primeiro a galera tem a referência de profissionais consolidados no próprio salão. Então, tipo assim, o cara consegue olhar, tô vendo o Sullivan trabalhar, e eu gosto disso aqui que o Sullivan faz, mas disso aqui que o Bochecha faz eu já não acho legal, eu acho que isso aqui não cabe para mim. Então o cara consegue, durante o período de estágio, que hoje realmente é um estágio, né? Que na nossa época não era estágio, era trabalho, e você fazia muito mais do que um estagiário hoje faz, por exemplo, na academia. Então, na nossa época, a gente tinha pouco parâmetro, tinha pouca gente para modelar. Hoje não, hoje você tem várias pessoas no dia a dia para modelar, e a internet está aí, meu amigo, para mostrar para você o como fazer, o como não fazer, com mentoria, com vídeo gratuito, com Instagram. Então, hoje é muito mais fácil você se solidificar na profissão, escolher um caminho para trilhar. Quando a gente começou, era muito mais difícil. Então, assim, transformar o corpo de um cliente, né, melhorar a saúde dele, a gente conseguiu entender que é uma conta meio que matemática. Se o cara treinar direito, fizer a alimentação da forma adequada, ele vai evoluir. Agora, a carreira ela é bem mais complexa e ela tem uma série de nuances, né, que a faculdade não ensina, isso é fato. A faculdade não ensina nada sobre empreendedorismo, a faculdade não ensina nada sobre finanças, a faculdade não fala nada sobre marketing, a faculdade não fala nada sobre hoje, gestão de pessoas, tráfego pago. Então, assim, hoje você tem uma série de habilidades, né? Que a galera gosta de usar o termo americano, de skills, né? Que você tem que desenvolver para você performar melhor na carreira, que a faculdade não fala. Mas, em compensação, quando a gente começou, era tudo, eu particularmente, era tudo muito intuitivo, eu ia fazendo aquilo que eu achava massa. Mas hoje você tem da onde colher, né, da onde buscar informação e fazer de forma mais rápida e tirar um pouco das pedras do caminho. Eu acompanho um pouco do teu processo, apareceu para mim no Instagram, e até é engraçado, né, porque às vezes você acompanha um parceiro, né, não vou chamar concorrente, porque na verdade a gente é tudo parceiro, né, já indicamos clientes para vocês, imagino que de alguma forma, né, a gente também já foi citado dentro do processo de vocês, e aí você fica naquela curiosidade, né, aí eu quero conhecer mais um pouquinho de ti, assim, há quanto tempo você está no personal? Eu entendi que o basquete talvez ele te influenciou no processo, né, de educação física, por que empreender? Porque a pessoa tem aquela impressão, né? Vou empreender porque vai ser muito melhor, vai ser muito mais fácil, vou ganhar muito mais dinheiro. Conta um pouquinho da tua trajetória até você chegar no ponto que você está hoje. Massa, cara, é o seguinte, eu entrei na educação física por causa do basquete, porque eu era atleta e queria ser treinador. E assim foi, graças a Deus. Eu fui técnico de equipes, né, de basquete de formação na escola, passei mais de 10, 12 anos, trabalhei com categoria de base do estado do Ceará, com a seleção cearense e tudo. Fui atleta universitário, depois estava na faculdade. Só que o que aconteceu? Né? Nesse período, o basquetebol, de forma geral, o esporte escolar ele foi perdendo força. Foi, totalmente. E aí a carga horária foi diminuindo. E aí, por uma questão mesmo de ocupar o meu tempo e ganhar um pouco mais, apareceu a oportunidade de uma academia, onde eu já treinava. E na época ela precisava de um profissional com CREF. Naquela época o CREF era liberado ali quando você estava no 7º semestre, faltando um ano ali, você conseguiu uma licença provisória até você se formar e receber a carteira de fato. Gerou até um problema que muitos profissionais, apenas com esse número de registro, eles começaram a atuar e nunca foram atrás de concluir a faculdade. Exatamente. E aí eu entrei dessa forma, comecei a assinar pela academia, como a gente chamava na época, que hoje é o RT, né, o responsável técnico. E aí comecei a trabalhar nessa academia, comecei a treinar, comecei a me envolver mais com o mundo do fitness, e aí foi acontecendo uma transição. Eu fui diminuindo a minha carga horária na escola, porque naturalmente a escola estava diminuindo isso, e fui aumentando a minha carga horária na academia.
Mas até então a questão do personal não existia. Eu era uma pessoa que apontava o dedo para os meus amigos que trabalhavam como personal na época da faculdade. Dizia, cara, como é que tu trabalha de personal? Tu não sabe nem quanto é que tu vai ganhar no final do mês. Olha a minha mentalidade. E aquela coisa, a língua paga, né? E aí hoje, né, eu trabalho exclusivamente com o personal trainer, né? Não só atendendo, mas hoje com a equipe. E aí comecei a atender com o personal, apareceu a primeira oportunidade, eu não sabia nem quanto cobrava, como falava, como explorava, como mostrava para o cliente o que era o personal trainer. Mas apareceu uma cliente que eu atendia na academia. Qual era o ano? 2012. Aí ela perguntou, você dá aula de personal? Aí eu disse, pô, já sabia que era melhor do que ser o professor de salão, né? Financeiramente falando. Eu disse, dou. Na hora eu respondi de cara, depois vamos começar, como é que a gente pode fazer? Aí eu disse, vamos marcar uma experimental para amanhã, que era o tempo que eu tinha para consultar os meus amigos que trabalhavam aqui. Já promoveu escassez. Sem saber. Já fui falar para ter o tempo também para conversar com meus amigos que davam aula de personal aqui na Aldeota. Quanto que eu vou cobrar, né? Quanto que eles cobravam, quanto eu poderia cobrar no meu bairro e tal, porque assim, era no bairro, né? Era periferia. E aí eu fui modelar com os meninos que já trabalhavam aqui na Aldeota. E aí eles me deram toda a orientação, né? Na época o Caio, o Marx, né? O Paulo Anderson, eles me deram toda a orientação. E aí eu, com as informações que eu colhi deles, eu fui para a aula experimental e no final da aula experimental eu passei os valores da época da hora aula, né? Não tinha nem coisa de pacote, nem plano, nem nada disso. E aí fechei essa primeira cliente, eu atendi ela de 5 às 6, depois ficava de 6 ao meio-dia na academia. Da academia eu vinha para a Aldeota para dar aula de basquete, voltava para dar aula de basquete na escola, no bairro, e aí o meu dia era desse jeito. E aí foi essa primeira cliente, a tia Rita, né? Agradeço muito a oportunidade até hoje, né? A gente recebeu uma homenagem, acho que 2 anos atrás na Câmara, e ela foi lá, estava presente, foi minha primeira cliente, deu essa primeira oportunidade. E ela nem sabia que era a primeira cliente na época, né? Ela pensava que era uma cliente personal, mais uma cliente, mas era a primeira. E aí começou. E aí a minha agenda foi aumentando, a agenda foi lotando, eu vim trabalhar aqui na Aldeota, num estúdio. Eu acho que foi um dos pioneiros nesse tipo de serviço, né, semi-personalizado, porque até então eu só atendia alguns clientes lá no bairro, né, e trabalhava nessa academia, e vim trabalhar nesse estúdio. E aqui eu aprendi muito, né, esse estúdio era do Caio Marx, do Jorge e do Eduardo Balalai. E aí trabalhei com eles. Balalai, Fit One, o nome do estúdio deles. Era uma pegada muito massa, tipo assim, era um semi-personalizado, 3, no máximo 4 alunos por personal. E eu vim trabalhar com uma profissional, que é a Carla Osterni, que ela tinha um conhecimento muito vasto do funcional, que estava muito em alta na época e eu tinha pouco conhecimento. Então absorvi muita coisa com ela. E aí aconteceu uma virada de chave. Eu comecei a ver que o personal trainer, ele é uma figura muito importante, mas ele não é importante somente pelo conhecimento, pelo treino que ele entrega. Ele é muito importante pelo conteúdo que ele consegue explorar durante o atendimento, durante aquela sessão de treino. E aí eu vi que eu tinha que elevar um pouco mais o meu nível. Como assim? Eu fiquei curioso. Pronto, totalmente. Vamos lá. A gente sai da faculdade aprendendo sobre fisiologia, sobre anatomia, sobre cinesiologia, mas pouco se fala sobre o que acontece durante uma sessão de treino. Porque assim, o personal, ele capta o aluno, mas ele fidelizar aquele aluno, ele fideliza pelo dia a dia. Pelo conteúdo que ele tem ali durante o treino, pelo papo que ele desenvolve ali. E aí, como eu vim trabalhar numa... Psicológico. Exatamente. Então, como eu vim trabalhar numa região onde eu estava saindo da minha zona de conforto, que eu fui nascido e criado na periferia, vim trabalhar numa região mais nobre. Então, eu comecei a ter contato com clientes mais exigentes, mas também com um nível cultural mais alto. Então, eu tive que aprender um pouco, não que eu tinha que me tornar um expert em economia, mas eu tinha que entender alguma coisa de economia para conversar com aquele aluno. Não que eu tivesse que ser um cara expert em política, mas eu tinha que entender um pouco de política para conversar com aquele aluno, porque eu comecei a lidar com o desembargador, com o médico, com o empresário, com o empreendedor, com pessoas que tinham uma visão de mundo totalmente diferente da que eu tinha. Mas eu tinha que tentar me adequar àquela nova realidade. E isso me fez estudar mais coisas que não tinham nada a ver com o conhecimento técnico que a gente sai tendo na faculdade. Eu tô te perguntando isso porque... para quem estiver vendo esse podcast e for personal trainer e estiver começando, ou que não está começando ainda, mas que... Quer melhorar, quer evoluir. Quer evoluir ou às vezes não consegue compreender porque que ele não consegue reter os clientes. Aqui está uma dica maravilhosa, né? É algo que eu posso falar muito tempo sobre isso aqui, pena que é curto. Mas a conexão ela precisa existir, ela tem que ser real, né? As pessoas, elas... não é perguntar como é que tu tá hoje
de forma mecânica, protocolar, né? não adianta, né? Você tem realmente que estabelecer uma conexão. E essa conexão, ela parte exatamente dessa pluralidade, né? Que você tem do discurso. Eu assim, treino com personal há muitos anos e a relação com o personal, ela sempre foi uma relação de... ter o personal me obrigava a treinar. Tipo, chegava aquela hora... Já era um compromisso. Você constrói um compromisso com aquela pessoa. Isso. E isso não você não deixa quer falhar. você... Exatamente. É isso. E aí eu muitas vezes me obrigava a estar. Mas confesso que em algumas experiências, né, o meu compromisso ele morria no ato de estar, né? Pela conexão, né? E não era prazeroso. E aí, à medida que as coisas foram evoluindo, assim, eu tive excelentes profissionais, um abraço aí a todos eles, né? Mas eu estabeleci uma conexão, por exemplo, real com o Chico. Foi a primeira conexão que eu consegui estabelecer. E engraçado, né? Um caba, assim, que você olha assim meio brutão, né? Mas não é isso, é só a casca. Só a roupa. Só que o Chico ele fez uma leitura importante. Eu já coroa, né? Ele um jovem, um garoto, né? Mais jovem do que hoje, né? Acho que tem uns 6 anos aí, 6 anos atrás. Tinha uns 26, 27 anos. E ele treinava um casal. E era eu e minha esposa que treinávamos com ele. Acho que ele entendeu, rapaz, aqui eu não vou conseguir. Ele apresentou esse casal pra gente, que hoje são os melhores amigos que a gente tem, né? E o Chico, ele foi meu padrinho desse processo. Então, quer dizer, estabelecer, gerar conexões reais, né? Que é a tal da comunidade, né? Que a gente consegue falar tão bem. Desculpa estar esticando. Não, mas a gente rodou. Não, mas isso é importante para a gente trazer o conhecimento já mastigado para as pessoas que estão nos vendo. E do outro lado, né? Do consumidor, perfeito, né? Do cliente, né? A gente rodou uma pesquisa interna com os clientes e neutralizamos o resultado dela para entender, de fato, né? O que era que trazia o cliente, né, para cá. Se era a qualidade técnica, se era o nível de profissionalismo, né, que a gente está falando de horário, a possibilidade, né, a vasta possibilidade dentro do aplicativo de você marcar com outros profissionais, você não perder uma aula, ou simplesmente esse poder de comunidade, de conectividade com o professor. E adivinha aí, nos espantem o que foi que ganhou. A conexão com o professor e com o grupo, não só com o professor. Isso foi um ponto de atenção, né? Porque a gente entende, isso para mim e para o Chico, quando a gente desenvolveu o método da XS, era muito claro que necessitava ter esse conhecimento, essa comunicação diferenciada com o aluno para a gente conseguir trazer um nível de conectividade maior com ele. Só que não é só o professor e o aluno. Existe o componente comunidade, o grupo. Depois da pandemia, mudou o perfil de consumo de todas as pessoas. É o senso de pertencimento. As pessoas querem pertencer a algo perto de outras pessoas. E um inspira o outro. Aquele outro que não está com um físico tão bom, mas que está se esforçando bastante para conseguir melhorar, acaba motivando o cara que está bem de físico, mas que está desmotivado. E isso foi um dado muito importante e nos serviu para otimizar alguns processos dentro do time. É até engraçado, Bochecha, que dica também para quem está assistindo a gente, é da área, né? Perguntar se o aluno está sentindo, se ele sentiu dor pós-treino, já é um super diferencial, né? Eu lembro que, assim, o Sullivan mesmo, ele sabe quanto tempo demora para sentir a dor do treino, que não é 24 horas, o meu são 48, né? E o negócio que eu ficava de cara às vezes, porque, assim, na época que eu conheci os meninos, eles tinham muitos alunos. E ele lembrava do meu treino no dia que eu ia treinar. Hoje é Costa, né? Eu não lembrava. O cara já lembrava e não tinha papel, não tinha roteiro, não tinha nada. Então esses detalhes vai te capturando enquanto cliente, vai né? Te amarrando, sou importante, né? O cara lembra de mim. Exatamente. É isso. Então acho que é bem legal falar um pouco sobre, que a gente já está falando bastante, mas sobre isso, é o lance da conexão. A gente pode gastar energia monstra aqui para falar de fisiologia, não, né? É isso que eu ia dizer. É uma questão quase que numérica, gente. A gente hoje está com cerca de pouco mais de 18% das pessoas treinando aqui na nossa cidade. Então, a chance de você pegar, você, personal trainer, pegar com aula experimental, uma pessoa que nunca treinou, que odeia treinar, que preferia estar sentado no sofá assistindo televisão, ou ficando com o seu filho independente, não queria estar colocando o corpo em estresse, e você gastar a energia dele falando sobre termo técnico, falando sobre resposta fisiológica,
meu amigo, a chance de você afastar esse cliente é muito maior do que você fidelizar. É gigantesco. Não estou dizendo para você... Usar termo chulo, né? Não, é isso. ou você esquecer da qualidade técnica da sua entrega. Isso é básico. Mas busque mais ferramentas para se aproximar, se conectar genuinamente com o seu cliente. E isso vai ser a virada de chave do negócio, da vida de vocês. Na verdade, o que acontece muito é que a gente às vezes esquece que você está lidando com pessoas, né? Perfeitamente. Você está entregando ali um serviço, no caso o nosso serviço de atendimento personalizado, de treino, está na academia, no ambiente fitness e tal, mas é um ser humano que está ali. Então o cara vem com a carga, né, do dia, né, do dia dele ali, e vem com a carga histórica também da vida dele. Então você tem que tentar fazer essa leitura para se aproximar o máximo possível desse cliente. Mas voltando para essa questão da formação, né? Eu percebi rápido que a comunicação seria uma coisa muito importante para que eu conseguisse performar melhor como personal trainer. E eu acho que é uma coisa que a galera tem que focar muito nisso. Personal trainer que está no início de carreira, ou então está na faculdade, pensa em trabalhar como personal, investe na sua comunicação. Tem muita gente que tem dificuldade de falar, dificuldade de conectar, né, ideias. Então é muito importante a pessoa aprender a se comunicar. Eu acho que são duas coisas básicas para um personal ter sucesso. Primeiro, aprender a se comunicar, e a segunda, ser autocrítico. O cara tem que ser muito autocrítico. O cara não pode achar que tá bom, achar que tá ok, e nunca terceirizar a culpa. Tipo assim, o cliente me deixou. Me deixou porque ele não estava mais focado, ou não porque ele conseguiu um mais barato, ou porque porque esse cara ele não tá nem aí para treinar e tal. Ou seja, colocar a culpa no cliente. Pô, se o cliente te deixou, algo tu não fez para segurar ele ali. Então, é aprender que, tipo assim, se você não é autocrítico, você não evolui. Se você terceiriza a culpa, amigo, você vai ficar no lugar que você tá. E aí não vai passar daquela arrebentação, né, Sullivan? Chega ali nos 10 clientes, aí volta para 5, volta para 6, aí bate 11, bate 12, aí depois volta de novo. Com certeza você deve ter passado por esse desafio. Todo personal trainer passou, né? Você encheu ali sua carteira até novembro, aí chegou dezembro, você vai e pega uma parcelinha de alguma coisa que você estava querendo muito, e antes do Natal, ali faltando 4, 5 dias para o Natal, 70% da sua carteira tira férias. Diz que vai viajar, diz que ficou doente. Meu amigo, janeiro é doloroso. Janeiro a galera paga as contas de dezembro, né? Janeiro é doloroso. Eu queria até mandar um recado aqui pro aluno de personal trainer. Gente, o personal também tem que ter Natal, né, Xexa? Rapaz, eu vou ser bem honesto com você, viu? Assim, o personal tem que ter férias também, não tem? Pronto, mas aí é que tá. Eu acho que aí vem a questão de você começar a pensar em ser um profissional empresa, certo? Personal empresa. Por quê? Porque assim, o que acontece? Você não pode condicionar as tuas férias, o teu dezembro, o teu meio do ano, enfim, ao cliente. Tu tem que condicionar as tuas estratégias. Porque assim, o que depende de mim, eu tenho que fazer. O que depende do outro, é do outro, não depende de mim. Então assim, o que acontece muito, como o Silvio Lima falou. Estou falando da época da gente personal. Isso, exatamente, exatamente. Então o que acontece? A galera, né, tipo assim, a gente vai apanhando, né, Silvio? A gente vai apanhando e vai aprendendo que, tipo assim, meu irmão, eu tenho que ter uma reserva, porque dezembro isso vai acontecer. Não adianta eu esperar que o aluno tenha a consciência de pagar o mês e não vir. Porque vamos se colocar no lugar do cliente. O que é que a gente paga para não usar? Nada. Ninguém quer pagar uma coisa que não vai usar. Mas deixa eu dar uma visão, tá? Hoje, se você contrata um contador, você não paga 12 parcelas, tu paga 13. O colégio, pô. Se tu contrata uma escola hoje, né? Tu não paga 12 parcelas, tu paga 13 parcelas. Pronto, mas é exatamente nesse ponto que eu vou chegar. Eu concordo, assim, eu tô entendendo a tua visão, tá? E eu sei que isso não é uma prática do processo como um todo, tá? Mas essa sazonalidade, né, que tem a ver muitas vezes com a disponibilidade do aluno de treinar e tal, às vezes deixa o profissional numa condição que não é a melhor. Sem dúvida. E é esse que talvez seja o ponto que aí é uma reflexão. Não, né? mas é porque eu não concluí. Eu não concluí. Aí o que acontece? O que mudou nesse processo, né, com todos esses percalços que a gente vai passando na carreira? Disse, poxa, eu vou começar a vender plano. Porque o plano, ele tipo assim, ele acaba deixando o cliente ali comigo, mesmo naquele período que, teoricamente, ele iria me deixar. E aí eu comecei a vender plano trimestral no início, hoje eu vendo planos semestrais, né? E aí, é como eu falo, você acaba condicionando a sua estratégia, certo? Comercial, principalmente, como vão ser os teus recebimentos.
E não ao cliente decidir que não vai vir mais ou não vai mais querer continuar. A gente muda o game, né? A gente traz depender do cliente para poder depender da estratégia. É como a estratégia comercial, por exemplo, que eu utilizo, né? Eu digo a gente porque, basicamente sou quase eu, né? Sozinho lá. Por exemplo, dezembro é um mês ruim, por exemplo, né? De venda. Então eu acabo fazendo um plano que eu instigue o cliente a fechar em dezembro, por mais que ele não comece em dezembro. Black Friday, então a gente já prepara, já vai esquentando ali para Black Friday. Enfim, são estratégias comerciais que vão fazer total diferença nesses momentos ruins que a gente tem no ano, onde as pessoas estão com mais distrações. Eu falei para minha equipe agora nesse mês agora de junho e julho, né, principalmente, que junho no Nordeste é um mês de muita distração por causa do São João, que já vem seguido das férias escolares. E esse ano teve uma terceira distração, que foi a Copa do Mundo. Então foi um mês muito complexo, certo? Para quem trabalha com serviço como a gente, não sei como foi vocês aqui. Tem eleição vindo aí, né? E tem eleição. Então, assim, foram 2 meses ali, 60 dias de muita distração. E isso acaba afastando o cliente da academia, né? E acaba afastando também do nosso serviço. Então eu falei que os meninos no dia a dia tinham que trabalhar cada vez mais forte a atenção, o cuidado para reter aqueles clientes que estavam ali. E que a gente ia fazer um trabalho, né, comercial e de marketing para... Se a gente não conseguisse captar o cliente nesse momento, mas a gente se tornar vivo na cabeça dele na hora que ele fosse tomar a decisão, que é agora em agosto. A galera está voltando em agosto, muita gente está voltando em agosto. Então, eles vão escolher quem está mais vivo na cabeça dele. É aquela história da Coca-Cola, que passava o flash entre um take e outro de um filme, passava a imagem da Coca-Cola. A pessoa comprava porque, Coca-Cola, chegava lá na... Chegava subliminar. Então, assim, quem está mais vivo na mente da pessoa, mas... Bochecha aqui tem uns planos aqui. Rapaz, eu vou ver aqui, vou clicar aqui para saber como é, pelo menos para saber. Então, tipo assim, se você tá vivo na memória da pessoa, você acaba ficando no radar dela. Então é isso, sabe? Então essas estratégias e essa mudança de mindset veio com a parte ruim, né, da desorganização. Né? Mas eu acho que a visão do cliente para com o profissional de educação física, ela é bem importante ser trabalhado, né? Você marca hoje para ir no médico, tu não atrasa. A gente precisa dar uma educada na nossa carteira de clientes de modo geral, no mercado como um todo. A gente é muito feliz com os nossos clientes nesse sentido, inclusive o mês de dezembro para a gente sempre é um mês de crescimento. A gente não trabalha com pacotes, né? Só que a gente foi criando, e aí aqui eu falo com o nosso cliente, com o cliente do Cheixa, mas também com o personal trainer, né? A gente foi criando um processo de educação que, assim, eu preciso repor a aula. A gente repõe a aula, mas tem um limite, né? E o feriado, né? Como é que vai ser o feriado? Eu disse, olha, o feriado a gente não atua. Mas como não atua? Eu disse, não atua, é feriado, né? O combinado não sai caro. Né? E aí a gente vai organizando para esse processo mesmo de educação, né? Porque, de novo, tem especialidades que tu marca e tu não atrasa. Né? Tu vai pro médico, tu não atrasa, tu vai para tu chama um Uber, né? Tu chega 1 hora antes no médico, chega antes, tu vai chamar um Uber, tu sabe que se tu não chegar lá no horário, ele vai sair. O cara vai sair. É um processo realmente de valorização, porque hoje, assim, eu considero a profissão de vocês, para mim, tá no mesmo. Eu lembro do Tiago Carolino que ele falava que fala, né? Que ele formou a medicina porque ele não queria tratar de doença, ele queria tratar de saúde, né? Inclusive, vamos deixar aqui um chamado para o Dr. Tiago, um grande parceiro nosso, vários pacientes em comum. Vai ser um prazer poder ele receber aqui, viu? Acho que a gente tem que gravar lá, né? A gente pode ser, a gente leva o time para lá, porque dá certo. Tiago, arranja uma hora na agenda aí que a gente vai. Vou atender uma aluna sua amanhã. E aí, o que acontece? Amanhã, Aí, o dia que for, eu vou atender um aluno dele. Porque isso assim, eu considero a atividade de vocês, cara, no mesmo patamar do médico ali. O detalhe é que hoje a gente está cada vez mais se aproximando, né? Porque você trata todos os planos de saúde, eu trabalho com plano de saúde há muitos anos, né? E se preocupava em dar o serviço, né? Dar o serviço. Então, se adoecia, você ia para o hospital, né? Você ia para a clínica, você fazia exame. Todos os planos hoje estão trabalhando no modo preventivo. Saúde preventiva. Saúde da família, né? Prontuário comum e tal. Então, eu avalio o trabalho de vocês hoje. É essencial para um padrão de saúde assim, entendeu? Superior. O médico ele só entra em outro cenário, em outro processo. Aí vieram outras especialidades, né? Vem a neurologia,
veio a nutrição, né? Veio a medicina do esporte e outras, a cardiologia, né? Ele criou, foi para um outro... Trouxe a cardiologia do esporte. Do esporte, exatamente. Do esporte, a psicologia, né? Porque tem essa parada também relacionada à saúde mental. Então vocês... As compulsões também. Exato, né? Exato. Então vocês hoje, na minha opinião, vocês estão ali, ó, ombro a ombro, entendeu? Não tem... minha esposa teve CA há 2 anos e a gente estava num parceiro e eu falei para o médico, né? E falei para o parceiro do que tinha acontecido. Aí ele foi falar: olha, todo mundo tem potencial de ter células cancerígenas, né? Elas estão lá dentro de você e elas estão adormecidas. Existem certos padrões que, se você adotar, você vai despertá-las, né? E ele falou, olha, 90% ali da ativação de uma célula cancerígena tem a ver com estilo de vida. Os hábitos do totalmente. dia a dia. É o que tu come e é o que tu faz, entendeu? Então, às vezes você fica lutando ali na prevenção de forma mais ostensiva, né? Mas tu tá deixando de fazer muitas vezes o básico. E tá aqui os profissionais que têm essa capacidade de garantir que você tem 90% uma taxa menor de probabilidade de ter um CA, de desenvolver o CA. Por quê? Porque ele vai estar tratando da tua saúde. Então, assim, quando eu fico batendo essa questão, às vezes assim, mas o cliente pode escutar e pode não gostar, né? Mas eu quero dizer... É de fato isso. Eu quero dizer para vocês que esses caras aqui são a linha de frente da tua saúde. Não é mais shape. Eu acho que a gente está começando a perfurar essa bolha, né? Como esse número eu tinha, na minha última atualização, estava em torno dos 16%, aí o Apolo e o Vitor vieram, os sócios da Green Life e da Top Up, conversa muito bacana com 2 grandes parceiros nossos aí, e eles trouxeram um número atualizado, estava 18,2%, né, de pessoas que treinam aqui na nossa cidade. E, cara, esse possível cliente da gente aí, ele está escutando isso agora. Só que há quanto tempo ele passou escutando o médico, né? Então, há mais tempo, essas outras profissões, elas conseguiram perfurar a bolha bem antes da gente. A medicina preventiva, e eu vejo também o profissional de educação física lado a lado com o médico, a maior parte da nossa carteira é formada por médicos hoje, e eles reafirmam isso, né? Credibilizam essa afirmativa sobre que, de fato, a gente caminha de lado a lado e, às vezes, a gente é mais importante em determinadas especialidades do que até mesmo ele. Só que o valor ainda não está tão percebido pela grande maioria das pessoas. Mas com profissionais que nem você, profissionais que se posicionam, colocam a cara a tapa mesmo para mostrar o serviço, apresentar as possibilidades e a gente conseguir se desenvolver, né? Essa a... Checha, eu tenho só uma... Assim, a gente colocou algumas questões aí, mas vamos falar de empreendedorismo um pouquinho, já, mais forte, né? Mas você teve uma carreira, assim, tem, né? Mas você desenvolveu uma carreira brilhante como personal trainer, né? E aí resolveu ficar rico e botou a equipe, é isso? É o que muito aluno pensa. Muita gente pensa, né? Na verdade, o que acontece, né, é que foi um movimento natural, né? Não foi aquela... Se você dizer, eu planejei fazer isso aqui, eu tô mentindo. Eu não planejei ter uma equipe, não, em momento algum. O que aconteceu foi o seguinte... Como todo personal, né, a gente entra no mercado, né, querendo lotar uma carteira e ter um dia cheio de trabalho e no final do mês ter uma renda bem bacana. O pensamento que é um dia cheio de trabalho para um personal trainer? Cara, eu já cheguei a dar 16 aulas no dia. Não sei o Sullivan, mas eu já cheguei a fazer esse tipo de loucura. De 5 à meia-noite eu treinava no horário que o aluno faltava. Ou com o cliente. Ou com o cliente. Como eu era atleta na época de fisiculturismo, eu não tinha como, né? Então, ou eu treinava no horário que o aluno faltava, ou eu comia no horário que o aluno faltava, eu já tinha a margem dos alunos que faltavam, eu já tinha alunos para encaixar nesse horário. Então era isso. 16, 17 horas. A realidade é essa, do personal que está começando a carreira e quer, né, performar bem. Eu até brinco que teve um período dessa minha vida de atendimento que eu tinha que escolher entre fazer uma refeição ou fazer uma necessidade fisiológica. Você tinha que escolher um dos dois, porque não dava tempo de fazer os dois. Que era necessidade fisiológica? Ir ao banheiro. Não, eu tô falando, não tinha. Não tinha, você... Irmão, vou segurar, eu vou comer, porque se eu não comer, eu vou cair, então eu tenho que comer. Então depois eu faço isso aqui. Então já aconteceu. Só o que aconteceu, a visão do empreendedor estava aqui dentro, né? E começou a aumentar a demanda. Aí eu comecei a criar uma estratégia. Não, eu vou começar a vender um horário compartilhado. Tipo, se você quer
ficar sozinho comigo no horário, é X, mas eu tenho um valor um pouco menor que você se disponibiliza, se aparecer um cliente para treinar no mesmo horário, você dividir a minha atenção com mais uma pessoa. Você pode treinar só comigo, porque se não chegar ninguém... Exato, e pode dividir. Se você aceitar dividir, você vai pagar um pouco menos, sabendo que outra pessoa vai vir dividir com você. Se não, eu quero exclusividade, é um pouco mais. Começou assim a estratégia de eu acondicionar mais clientes no mesmo horário. E assim, a gente está no dia a dia, está no salão, eu digo, e eu tenho certeza que o Sullivan também, a gente dá conta de 2 pessoas simultaneamente facilmente durante um treino. Com a habilidade que a gente tem hoje em dia, com o know-how, com a experiência, como a gente sabe a carga do cara de olhar, a gente sabe encaixar mudar um exercício só de dar uma olhada no salão ali. Então a gente consegue fazer isso de forma tranquila. E aí começou aí a oportunidade de eu aumentar, né, a minha escala. Só que a escala continuou batendo no tempo. Porque o dia tem um teto, então você não consegue aumentar essa escala. E eu, cara, aqui não tá dando. Tipo assim, já 5 horas da manhã já tinha 2 alunos. Aí 6 horas tinha 2, 7 horas tinha 2. Eu disse, poxa, e agora? E chegando, gente perguntando. Ei, não dá pra botar um horário a mais não, 3? Aí eu disse, poxa, 3 fica complicado e tal, não vai ficar legal a entrega e tal. Beleza. Aí eu comecei, né, vendo essa possibilidade, trazer uma pessoa. Olha, eu vou trazer uma pessoa para atender junto comigo. Só que essa pessoa ela vai fazer o treino e eu vou direcionar ela, né? O teu treino vai ser direcionado por mim, mas ela que vai te orientar no one-on-one ali, na hora pertinho ali de você. Beleza? Beleza. E aí eu aumentei a escala. Só pra gente fazer a linha do tempo, isso era que ano? 2000, ali um pouco antes da pandemia. Ali 2019... Mais ou menos. 2020. Eu lembro do Checha... 2020, ali, por ali, naquele período ali, eu já estava montando uma equipe. Aí eu coordenava uma academia lá na Maraponga e aí eu também abri o serviço já terceirizando mesmo. Não, aqui vai ser uma pessoa que vai atender, eu vou fazer a avaliação, beleza. Só que veio a pandemia, parou tudo. Só que eu já estava com a equipe já iniciando. Inclusive tem uma das profissionais que está comigo até hoje, que é a Edilene e a Bruna também. São 2 profissionais que estão comigo até hoje, desde essa época até hoje. E eu sou muito grato, primeiro, a lealdade delas, né? Então, que isso hoje é uma coisa que a gente pode até abordar depois, que é muito complexa. Mas assim, estão comigo desde essa época, né? Apostado nesse primeiro serviço aí, né? E aí pronto, aí veio a pandemia, parou tudo. Aí quando parou tudo, aí eu fui pro online, montei uma academia online no Zoom, não sabia nem como utilizava o Zoom, comprei um microfone, não sei o quê, fiz uma academia online. Eu sei que assim, com 4 meses eu já tinha 70 alunos nessa academia online, já tinha professor dando aula para mim de Muay Thai online, Pilates, solo, enfim. Passou a pandemia, viu aquela loucura, né, Sullivan? Todo mundo querendo personal e tal, não sei o quê. E a gente que estava ativo, acho que você viveu isso, né? A gente foi muito procurado. Todo mundo parou. E, pô, meu irmão, a gente não parou. Exatamente. A gente não parou. E aí, quando entramos na academia, particularmente a gente já como XS, aí a gente chegou na CB com quase 100 alunos, pô. Aí, movimento gera movimento, né? Aí as pessoas querem estar onde as outras pessoas estão. Perfeito. Aí, quando viu aquele volume de gente, meu irmão, todo mundo de blusa preta com verde, eu quero isso aí também. Como é que faz? Exato. E aí, foi exponencial esse crescimento em 2021. Nesse momento aí, eu tava saindo chegou um momento no online que eu entrava no quarto para dar aula 5 horas da manhã, saía para almoçar, entrava no quarto 1 hora da tarde de novo e saía 5 e já entrava de novo. Como é que é essa aula online? Era uma aula em grupo, no Zoom, né? Então, tipo assim, no início era no celular, depois foi pro notebook, eu tinha que espelhar na tela da televisão para poder ver todo mundo praticamente ao mesmo tempo. Aí tu ficava fazendo movimento. Aí era aula de HIIT, era aula de funcional, aí o professor de Muay Thai dava aula de Muay Thai online, enfim. E foi a forma que eu consegui não sair da minha área, né? E eu não condeno quem saiu, porque foi um momento super difícil, mas eu consegui me manter ativo dentro da minha área, né? E aí essas aulas, elas me sustentaram durante esse período. Um grande player do mercado nacional, a Academia Foguete, né? O Lapa Team fez a Academia Foguete na pandemia e foi um hype absurdo. Mas também. Eu não tinha a menor noção, tipo assim, eu era ativo no Instagram, né? Mas eu não tinha nenhuma plataforma online, eu não sabia utilizar, eu não sabia nem o que era o Zoom, na verdade. E aí foi todo esse momento aí, eu tinha um cartão, eu comprei um tripé, eu comprei um fone, eu comprei um cabo HDMI e tal, não sei o que, e comecei a dar essas aulas e graças a Deus deu muito certo na época. E me mantive ativo e quando a galera voltou, eu estava vivo na cabeça das pessoas. Exatamente. Para a escolha. Foi o que aconteceu com a XS também. Só que eu era sozinho. Aí pronto, aí comecei essa pegada de aula, começava dando aula na Maraponga, ia bater na beira-mar, voltava dando aula, voltava para Maraponga, enfim.
que é onde eu resido hoje e onde eu tenho o maior número de clientes hoje, né? Mas na Maraponga, apesar de a gente estar espalhado hoje em outras regiões da cidade, né? Então, aí nessa pegada, eu disse, não, agora eu tenho que trazer uma equipe. Só que, aquela coisa, eu sou muito assim, eu testo, se der certo eu continuo, se der errado eu não tenho a menor vergonha de mudar. E o que foi que aconteceu? Nessa hora, eu comecei a vender um serviço com o acompanhamento de um profissional junto comigo. Só que o cliente, ele é muito inteligente. Se eu te vender um iPhone, mas na hora que tu estiver utilizando for um Samsung, tu vai dizer, pô, não é justo. Eu comprei um iPhone, eu não quero o Samsung, né? Não vou julgar o melhor ou o pior, mas o cara queria o iPhone, e aí eu entreguei um Samsung para ele. Então o cara pagava para ser o bochecha, mas era o bochecha dando direcionamento para um profissional que atendia ele. Aí o cliente, não, pô, eu queria era o bochecha mesmo. E o cliente rapidamente pensava assim, pô, se eu tô pagando o bochecha e esse valor, mas é o cara que tá me atendendo, se eu for direto no cara, aí entra sempre aquela questão ética, né? Eu não sou responsável pelo aquilo que o outro faz, eu sou responsável pelo aquilo que eu faço. Então, assim, e eu continuo passando por isso até hoje, talvez a XS passe também, né? Obviamente. É sério que isso acontece? Então, não? Aí o que aconteceu? O cliente, é aquela coisa, o cliente ele é livre, certo? O cliente ele é livre, ele tem que buscar o que é melhor para ele, certo? Autonomia total. Então eu não tenho, né? Eu não posso direcionar essa escolha do cliente. O cliente é no personal. E cara, se eu fechar direto contigo, quanto é? Aí aquela coisa, todo mundo é ético, todo mundo é leal, até pingar um dinheiro a mais na conta, né? E aí começou a acontecer esse turnover, eu comecei a perder clientes para esses personagens. Aí eu disse, pô, tá errado. Não, aí eu não condicionei a falta de ética, não, eu tô errado, eu tenho que mudar minha estratégia. Aí foi quando eu mudei a estratégia, realmente eu tirei totalmente o serviço da condição de ser o bochecha personal. E aí criei o TX Personal, né, que é esse meu serviço personalizado em horário compartilhado, onde um cliente, certo, vai ser atendido por um profissional da minha equipe. Ele já contrata sabendo que é profissional. Sabendo que é com um profissional, ou seja, descondicionei da questão de ser eu, né? Tem um ponto de contato comigo, que é a consulta fitness que eu chamo, onde eu faço avaliação, eu tenho um consultório, faço uma avaliação e tal, com um protocolo, uma metodologia. Sempre você avaliar. Hoje eu já estou terceirizando também isso, certo? Mas eu sempre tenho um ponto... A primeira consulta é comigo, pelo menos. Antes todas eram comigo, agora eu já estou começando a terceirizar as reavaliações, para também dar uma frequência maior de reavaliação para o cliente, para ele conseguir mensurar mais essa evolução, mais e não ficar preso à minha agenda, que era justamente aquilo que eu não queria, né? Condicionar a minha agenda. Enfim, aí mudei o serviço, mudei a metodologia, né? Comecei a colocar 2 alunos por horário, e aí comecei a vender os planos, né? E aí consegui diminuir esse turnover, né, do cliente que, tipo assim, que pagava uma coisa e recebia outra, né? E aí melhorou, né? Hoje o serviço está muito mais, a metodologia está muito mais alinhada, está muito mais ajustada, mas, né, como todo serviço que depende da mão humana, muitas vezes eu passo problemas, né, com a equipe. E aí tem N problemas, né? Tem problema do profissional que acha, né, que o bochecha teve a ideia e ficou rico. Aí, né? A gente tem que ir ali por Cício, e passar o dia conversando, porque vai ter muito dessa daí. Vou ter que deixar, mas não ficou rico. Pronto, aí um dia desse eu fiz até eu fiz um Reels, não, eu vou falar agora, eu fiz um Reels falando, dá pra ser rico sendo personal? Depende do que você considera riqueza. Pra mim, riqueza hoje é o quê? Vou ser bem honesto com você, é conseguir ter liberdade, primeiro ponto, certo? Tipo assim, é conseguir, por exemplo, numa semana que não tem um feriado, que não tenha nada fora do comum, eu desbloquear minha agenda aqui, só eu vou viajar no domingo, vou voltar na quarta-feira. Tá bem, hein? Pra mim isso é riqueza. É doido, riqueza total. Pra mim isso é riqueza, certo? Então... você tá aqui hoje, só é possibilidade... Eu tá no horário da tarde desse aqui com vocês, pra mim isso aqui é liberdade, então pra mim isso é riqueza. Dizer pra vocês, que tipo assim, bochecha, hoje tu não se preocupa com as contas, não se preocupa com a tua folha, não, isso aí é comum do empreendedorismo. E que isso, tipo assim, tá tudo no débito automático? Não tá. Não tá tudo no débito automático. Tipo assim, as contas chegam e já vão sendo pagas automaticamente na minha conta. Não estão, certo? Mas, do ponto de vista... Aqui é igual ao sorteio. Quem chegar primeiro... Quem chegar primeiro joga pra cima, que pegar, tu paga, né? Então, assim, é isso, tá entendendo? Então, assim, nesse sentido, certo? Pra o bochecha de 5, 10 anos atrás, que, tipo assim, tinha hora pra sair de casa, mas muitas vezes não tinha hora pra voltar, né? Que ia sair de casa 4h30, 4 horas... e emendava o dia todo na rua, comia na rua. Vou te interromper mais uma vez. Personal que está escutando aqui. Personal, tá? Geração... Vou falar de geração não para não criar o não criar um outro estigma aí. Né, Fábio? Fábio é um... É o nosso Ginzê.
Cara, se tu não gosta de acordar cedo... E dormir não tarde. vai ser personal. E dormir tarde. Não seja. A gente fez uma seleção agora para... Entrevistamos 200 e... Quase 300, Chegou né? a bater 300. 300. Os estagiários foi 300. 300 estagiários de educação física. E, assim, histórias e histórias para contar. Eu vou falar aqui uma que me chamou. Tipo, teve gente que não veio porque era mês-versário do namoro, né? Foi levar a avó no jiu-jitsu. Mas tem uma questão, um cara que falou assim, não, é porque... Que horas é? Não, você tem que estar aqui 5 horas da manhã. Mas você não tem horário mais tarde? Eu disse, cara, a gente gostou dele, né? 6. Não, eu queria um pouco mais tarde. Eu disse, não, que horas? O melhor horário era 10 horas para mim. Aí eu disse, mas por quê? O que você faz de manhã? Você já tem aluno? Ele disse, não. É porque a minha faculdade é à noite, aí eu tô cansado. Eu disse, que hora termina a tua faculdade? Eu disse, 7 horas. 7 horas é a última aula que eu tenho e tal. Eu disse, beleza. É que você sabe, né? Eu tenho que dormir pelo menos 12 horas. Não. Esse disse 12 horas, porque para não ter problema. Né? Essa coisa, né? Aí eu disse, cara, não tem. Mas olha, assim que aparecer essa hora de 10 horas, tu vai ser o primeiro que eu vou chamar pra gente poder conversar aqui. Então, isso que você tá falando, muitas vezes, o cara que tá lá no curso de educação física, o que ele tá achando? Ele tá achando que eu não sou profissional de educação física. Então não vou falar com tanta propriedade quanto os meninos, né? Mas ele tá achando que ele vai viver de consultoria. Deixa eu falar para você aqui, você não vai viver de consultoria. Ah, mas eu vou fazer online. Deixa eu te falar outra coisa, tá? Para quem é muito forte no online, tipo assim, todo mundo quer ser a Virgínia. O teu know-how é no online, pelo amor de Deus, tá? Mas deixa eu falar uma coisa, todo mundo quer ser a Virgínia. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Não tô dizendo que não vai surgir outra Virgínia, mas a Virgínia é a Virgínia. Ela paga um preço alto para ser a Virgínia, né? Ah, pô, mas eu queria ser o Guto Galamba. Deixa eu falar para vocês, de verdade, né? Não estou dizendo que você não vai ser o Guto Galamba, talvez você seja melhor do que ele. Mas tem uma jornada que aconteceu ali. E hoje, a rede que eu gosto... A gente está falando de fenômenos, pô. A gente está falando de fenômenos digitais. Pronto. Quanto Ronaldo Fenômeno você conhece? Porque eu tenho 33 anos, a gente morre de falar de vários jogadores de futebol, mas para mim, fenômeno só teve ele. A minha rede social é o TikTok hoje. Que é o que eu gosto, né? Eu tô no Instagram, então eu gosto do TikTok. Eu gosto do algoritmo do TikTok, né? Que ele é muito rápido, é muito ágil e tal. E aí apareceu um vídeo, achei bem interessante. Era um cara falando, não sei se esse cara existe, se ele era IA, né? Mas eu gostei muito do texto, ele dizendo assim, você não vai conhecer a pessoa da sua vida com 20 anos. Normalmente você vai conhecer ela depois dos 30. Você não vai comprar a tua primeira casa antes dos 39 anos, que é a média quando as pessoas compram a primeira casa. Você não vai ser um milionário antes dos 40 e tantos anos, porque na média das pessoas que ficam milionárias, depois dessa fase aí. Aí ele começou a enumerar uma série de coisas. Você não vai ser sucesso, vai dar no topo da tua cadeia como profissional, né? Antes dos 37 anos, né? E é isso. Hoje as pessoas não querem viver... O processo. Quando a gente traz esse cenário, o Giva foi até um pouco sarcástico ali no início do questionamento para você, Xixa, mas... Achou? Mas é porque, de verdade, gente, eu tenho certeza que o Ederson não escolheu ser empreendedor para... Assim, lógico que também tem... O nosso o vulgo Ederson. O vulgo Ederson não escolheu empreender, fazer o Team Xixa apenas porque realmente era algo que ele visualizava que ia ficar milionário. Eu e o Chico, com certeza não foi isso. São problemas diariamente. Todo empreendedor, em cada negócio, tem os seus problemas, mas a gente escolheu fazer isso porque sabia que existia uma forma onde, seja lá o lado da previsibilidade de receita, eu realmente tinha uma vertente de... Me incomodava muito dizer não no cliente. O cliente chegava, eu não tenho horário, não tenho tempo para fazer consultoria. O não é tipo assim, foi construindo várias frustrações em cima. É como se tu estivesse jogando uma oportunidade fora, né? Eu fiquei, velho, como assim? Eu estudei tanto, me esforcei tanto para isso, agora que eu tô com a agenda lotada, eu vivo me frustrando. Então, eu tem que ter um propósito associado. E não é a gente vir com aquele merchan, aquela parte comercial, para transformar a vida das pessoas. Sim, é para transformar as vidas das pessoas. Também. Mas tem que ter algo queimando em você. Então, se você, personal, está aí se formando e fala assim, vou botar uma empresa de personal trainer que nem o Xixa faz, que nem o Sullivan e o Chico fazem, vou ficar muito rico. Cara, você pode ficar muito rico, com certeza. Mas se você não estiver disposto a acordar cedo
e a dormir tarde e a todo dia resolver um problema que você, na maioria das vezes, não sabe se vai conseguir resolver... Muitas vezes não depende de você. Porque não depende de você, de fato. Aí, irmão, continua sendo personal ou então já vai transitando tua área porque não é fácil. O Giba falou uma coisa importante aí sobre essa questão de hoje em dia, né? De você captar pessoas, né? E capacitar pessoas, né? Essa questão dos extremos do personal é uma coisa que, tipo assim, de vira e mexe a gente vai na faculdade, dá uma palestra, fala sobre a carreira, sobre o dia a dia, né? E aí eu sempre deixo claro, gente, se você não está, né, não é questão de gostar não, certo? Se você não está disposto a acordar cedo e dormir tarde todos os dias, não venha para o personal. Porque, primeiro, são os horários nobres. O cliente treina normalmente pela manhã e no final do dia. Certo? E tá então, cada vez mais mudando o perfil, ele quer vir mais cedo, tá? Cada vez mais cedo. 5, 6, 7, Não, agora eu vejo uma galera atendendo 4 horas da manhã, pô. 4 horas da manhã, as academias 24 horas estão mudando esse perfil. Depois retorna 4 da tarde. 16, 17, 18. Pronto. Quando você tá muito bem mesmo, é aquela coisa que aí você lota esse horário do almoço, 2, 3 da tarde. No início você tem esse horário, é o horário da nossa sesta, né? Geralmente, é a hora que a gente tira aquele sono ali. Mas chega um momento da carreira que tu tem cliente querendo 2 horas, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Então, e você não quer dizer não, porque você precisa, primeiro você precisa daquela grana. E você quer, tipo assim, performar o máximo possível naquele período. Então, assim, a galera tem que entender, se quer ser personal, quer essa carreira, quer de verdade, tem que estar disposto a acordar cedo e dormir tarde. Ah, vai ter um momento da minha carreira que eu posso escolher não dormir tarde ou escolher não acordar tão cedo? Talvez você consiga escolher isso, certo? E isso é o que, tipo assim, me faz cada dia mais tentar solidificar o meu serviço. Não ter essas amarras, né? Por exemplo, hoje eu atendi 5, 6, 7 na unidade do Passaré, na Green Life do Passaré, porque eu estou fazendo uma transição, né? Saiu uma profissional e está entrando outra. Então eu estou fazendo a transição, apresentando, né? Então hoje ela não podia ir ainda, ela só pode amanhã. Então eu estou atendendo esses clientes. Então eu preciso ter essa liberdade para essas situações do meu negócio, do meu business. Então eu preciso ter essa disponibilidade. Assim como eu preciso ter a disponibilidade para, por exemplo, um dia 5 da manhã eu vim bater um papo e ver como é que está o treino dos clientes da Green Life do Shopping Aldeota, por exemplo. Outro dia na semana eu tenho que estar lá no Eusébio. Eu tenho que ter essa liberdade. Ou então, se o profissional adoecer, ou se o profissional pedir para sair... Você ser um coringa, exatamente. Eu tenho que ter essa disponibilidade. E também ter essa liberdade para um dia, não, hoje eu vou dormir. Vou dormir. Mesmo que quando eu acordar o celular vai estar cheio de mensagens, cheio de problemas novos para eu resolver, mas hoje eu vou dormir até 8 da manhã, 9 da manhã. E, detalhe, tu tá triste, tá com raiva, tá chateado, tá de forma alguma. Feliz. Acredito que você olhe para sua trajetória e fala assim, obrigado, meu Deus, por tudo que eu... Valeu muito a pena. Faria tudo de novo, sem dúvida. Exatamente. Não tem dor aqui, pô. O empresário faz isso sempre. E assim, eu digo que a experiência é a única coisa que ela é individual e intransferível, a experiência. Por mais que você, tipo assim, pegue o case de um Guto Galamba, mas a tua vivência, a tua experiência, ela é intransponível, é intransferível. Então, ela é tua, ela é individual. Então, usa isso a teu favor. Não Chupa coaches. E o dia desse eu fiz outro Reels também. A gente vai ser cancelado, mas a gente vai ser cancelado. Hoje é o dia. Meu irmão. Eu fiz... pública aqui são vocês, me chamaram o que quiserem. Tá só jogando além. Mas eu falei sobre mentoria, né? Falei que mentoria não funciona, né? Mas ela não funciona muito para aquele cara que quer pegar uma receita de bolo e, tipo assim, replicar. Você acabou de falar aí. Cara, eu quero... mentores dos nossos coaches, pô. É o que você é o dia a dia, exatamente. Pronto, é exatamente isso. Eu acho que o dia a dia, ele tem vários mentores que você pode utilizar como base para você modelar a tua carreira. Então isso é muito mais importante. Mas é você aprender a escolher. Você falou aí sobre Guto Galamba, falamos sobre Ronaldo Fenômeno. Cara, existe uma falsa ideia na faculdade, né? Eu acho que... E a galera também na internet vende isso muito, que tipo assim, você vai escalar, você vai vender 50 mil de consultoria por mês e tal, não sei o que. Gente, o que credibiliza o profissional é o corpo a corpo, é o dia a dia. Total. Guto Galamba, ele era personal presencial. E aí ele se tornou um fenômeno. Eu digo muito assim, cara, se tu for pegar um universo de jogadores de futebol hoje no Brasil, 3% são milionários. Ou menos do que isso. E a gente tá falando do maior, do esporte da nossa... Do esporte da nossa nação. É isso. Tá, e o maior esporte do mundo. É isso. Certo? Então, 3% é milionário. Então, por que você, educador físico, certo?
vai criar uma falsa ilusão na sua cabeça que vai ser fácil, que você vai vender só consultoria online, que tu não vai acordar cedo e tal, não sei o quê. Cara, vem pra realidade. Pode acontecer? Pode, mas precisa trilhar um caminho. Mas vamos combinar, né? Vamos falar do Guto, né? Inclusive, Guto, se você estiver vendo esse podcast aí, quiser fazer, a gente não precisa nem vir. A gente manda passar se você quiser vir, mas também a gente pode transmitir aqui, né? Em algum momento. Mas assim, eu vejo alguns vídeos, não eram figuras estranhas para mim, eu não conhecia esse universo. Há um ano atrás, né? Pouco tempo eu não conhecia. E comecei a acompanhar, e qual é o diferencial desses caras, efetivamente, né? O Guto, por exemplo, é comunicação. O cara é um monstro da comunicação. Aí tem um lance do carisma, né? Tem toda essa parada do time das coisas e tal. Eu vejo o Muzi, né? É um médico, é grandão, não sei o quê, mas o cara na comunicação, aí tem aquele movimento. Você vê o Bitelo, né? Monstro das galáxias. O Bitelo passa o rodo, né? Assim, fala de força e tal. Mas ele tem aquela simplicidade dele, aquele jeito assim meio caipira de fazer as coisas e tal. Muitas vezes você está procurando no outro, e aí é a minha grande crítica a essa coisa de mentoria, né? Eu não é que sou contra a mentoria, ao contrário, vocês deram a tradução certa da mentoria, né? É você estar ali e você tá dando suporte à pessoa. Mas não vá fazer uma mentoria com a Virgínia, né? Achando que você vai ser ela. A Virgínia é ela, é próprio dela. Se você repetir tudo que ela faz, ainda assim você não vai conseguir gerar o resultado dela. Isso tem que estar muito claro para as pessoas. Quem vai procurando sucesso, usando o ídolo como a referência máxima, e muitas vezes acaba de não impor a sua personalidade dentro do processo. Na verdade, isso acaba aumentando muito a régua, né? E vai gerar facilmente uma frustração, né? Naquela pessoa, né? Então, tipo assim, eu acho que... Eu estava até comentando no dia desse com o Cezinha, sobre a questão dos estagiários, né? E que hoje o estagiário de educação física ele tem uma oportunidade gigantesca na mão dele. Primeiro que ele é remunerado, porque na minha época a remuneração nem existia. Eu pagava para trabalhar. Eu ia por causa da mensalidade da academia. A minha bolsa, numa das melhores academias de Fortaleza, era R$406, eu gastava 450 de gasolina para poder estagiar, para poder estar lá. Então hoje o estagiário recebe, né? E eu sempre explico eu faço consultoria de gestão em algumas academias. Eu explico, galera, é uma bolsa de estágio, não é um emprego. Se tu tá dependendo desse valor aqui para viver, tu tá no lugar errado. Isso aqui é uma bolsa. Ponto. E na academia, hoje com as grandes redes, você consegue ver vários profissionais trabalhando. Ver o que é bom, o que é ruim, o que funciona, o que não funciona, o que tu quer, o que tu não quer para tua carreira. Inclusive, desistir da carreira se for a questão, entendeu? Então hoje a galera tem uma oportunidade gigantesca na mão. Só que a galera, é aquela coisa, sempre busca o suprassumo. Tipo assim, eu não quero ser o Sullivan, eu quero ser o Guto Galamba. Diz, pô, cara, espelha aqui, ó, pertinho, pergunta alguma coisa, tira uma dúvida. E pergunta mesmo, cria essa conexão, porque eu particularmente, né, apesar das rasteiras que a gente leva, né, durante esse nosso processo de crescimento, né, eu não condiciono, tipo assim, todo mundo aquilo que os outros me fizeram de mal. Então, se você quer uma palavra, se você quer tirar uma dúvida comigo, eu tô sempre disposto. Eu acho que é a mesma coisa com o Sullivan e com os meninos. Então, assim, todo mundo pode ensinar alguma coisa e todo mundo tem algo a aprender. Verdade. Agora, muitas vezes as pessoas têm essa coisa de não querer e achar que está se diminuindo porque está perguntando alguma coisa. Tá entendendo? Uma pergunta importante, tá? Que tem a ver com um pouco que você está falando aí. O Sullivan, eu falo que ele tem o superpoder dele é relacionamento. Todo mundo gosta do Sullivan, todo mundo quer estar perto dele. Ele é onde ele vai nos polos, a gente consegue, né, aumentar muito o volume de alunos. Qual é o superpoder do Bochecha? Rapaz, eu acredito que é a comunicação, né? Eu acho que eu me comunico bem, gosto de me comunicar também. Vendedor nato, mano. E eu gosto muito de vender. Vendedor nato. Eu gosto muito de vender. Tanto que eu tenho convicção, né? Não no caso da XS, mas eu tenho convicção que de alguns profissionais, o grande desconforto que eu gero é porque eu falo de preço. Eu falo de valor de forma clara. Eu já começo minhas peças publicitárias falando de planos a partir de R$ 259,90. E eu acho que, tipo assim, isso é uma veia do vendedor, né? Que está dentro de mim. Mas que isso acaba causando uma insatisfação em alguns colegas, porque
Fico tudo doido imaginando. Mesmo como é que esse cara consegue fazer? Mas é conta, pô. É conta. É fazer conta, tá entendendo? E aí, às vezes, a pessoa critica aquilo que ela não conhece, tá entendendo? E aí o problema tá aí. O mercado, né? A gente até conversou um dia desse, o mercado ele tá aí gigantesco, com academias multimilionárias abrindo. E o profissional de educação física ele tem um oceano gigantesco para ele nadar. Só que a galera, tipo assim, acaba se fechando somente para aquele mesmo nicho. Certo? Então, tipo assim, vamos lá. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje, se você for ouvir qualquer personal que dá mentoria, ele fala o quê? De captar o cliente de alto valor. Certo? Captar o cliente de alto valor. Tudo bem, faz todo sentido. O personal, durante muitos e muitos anos, foi um artigo de luxo. Hoje é uma necessidade, mas que nem todo mundo tem acesso. Então, você vai vender para o cliente que pode pagar R$200 a hora-aula, por exemplo, mas aquele cliente que não pode, porque assim, existe o cara que pode comprar o Porsche e ele tem a opção de comprar uma BMW ou comprar um Chevrolet, por exemplo. Mas ele pode escolher comprar o Porsche ou comprar o mais barato. Mas tem um cara que só pode comprar o Chevrolet. Quem é que vai atender esse cara? Quem é que vai atender esse nicho aqui de mercado? Então, assim, tudo é questão de posicionamento, tá entendendo? Então, assim, a galera às vezes não entende como você faz e aí critica aquilo que não conhece, né? É a ignorância, né? Você criticar aquilo que você não conhece, não, se você não não pior, estudar. Você não só critica, você não só critica, você denigre a qualidade do profissional de modo geral. Do serviço. Cara, é um nível de arrogância absurdo. Eu tava um dia desse falando, você falou sobre o respeito da profissão, mas infelizmente a profissão ela acaba banalizada, se autodestruindo, né? Por quê? Porque, por exemplo, até um dia desse o Thiago Carolina, eu vi um Reels dele, né? Ele falando e tal, e ele chegou ali no limite que eu considero que a medicina chega de crítica, né? Para um outro profissional. Ele não criticou, mas ele falou que existem práticas que ele não concorda, mas nem por isso ele vinha ali expor isso. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Uhum. E a gente tem esse problema seríssimo, é a coisa da reação. O cara e tal, não sei o quê. Bicho, tu consegue mostrar o que é certo, e o que é errado, sem ter que colocar outra pessoa na frente, outra pessoa de escada pra tu subir em cima dele pra falar mal do cara. Mas, Checha, isso é posicionamento, como você falou desde o início, né? Até quando um aluno que saiu de um outro profissional e chega pra gerar algum questionamento negativo sobre o profissional, o nosso treinador ele já é condicionado, orientado a cortar o assunto, a não focar nisso, a muda o foco do cliente. A vertente agora é essa. E vamos trabalhar de outra forma e ponto. Tem várias formas de chegar no resultado, cara. Total. A sua é uma, a nossa é outra. Antigamente, e ele nos serviu muito para o modelo de negócio, a XS ela surgiu de uma insatisfação, né? Nossa, do momento que estava vivendo, na realidade uma oportunidade e uma insatisfação. Eu já trabalhava com um parceiro profissional, que era o Charles, ele continua conosco, levanta o polo Green Life Aldeota com muita força, e em 2017 a gente se juntou. Eu já tinha lotado a agenda, não conseguia, era não por cima de não por cima de não, e eu atendia no meu bairro e aqui na Aldeota. Essa transição foi do jeito que você fez. Eu primeiro coloquei no meu bairro, fui transicionando os alunos do bairro para o Charles e depois integralizei tudo. O Charles fazia 2 turnos, um turno no meu bairro e outro turno aqui. Até o ponto que a gente lotou as agendas, tanto a dele quanto a minha, e conheceu o Chico. Eu já conheci o Chico de mais tempo, só que a gente começou a fazer uma pós. Aí, meu irmão, esse cara é doido que nem eu. E doido e insatisfeito com tudo que estava fazendo. Tudo para ele estava errado, tudo para ele estava ruim. E pro lado bom, né? Continua do mesmo jeito. Nada mudou. E aí, não, mas no nível absurdo. E eu, meu irmão, esse cara aqui me complementa em várias questões que eu tenho. Mas a gente tem que fazer alguma coisa junto. Ele acha que a gente tem que fazer alguma coisa junto. A gente botou um consultório e ficamos atendendo na consultoria presencial. Aí, quando chegou o Chico e já estava eu e o Charles, aí a galera começou a associar, peraí, isso é um time, isso é uma formação tá imitando o Kildare. Na época o Kildare tinha a BT Assessoria, um grande abraço pro Kildare aí, e a galera dizia que a gente estava fazendo a mesma coisa que ele, e não era nada do que ele apresentava, né? Ele tinha um modelo dele de negócio com os profissionais dele, tinha alguns estagiários no time que ele conduzia dentro da academia já, e a gente só era um cara
que estava desenhando, acompanhando as minhas aulas em cima dos meus direcionamentos, basicamente do jeito que você fez. E o Chico, que tinha se aproximado lá da CB Fitness para a gente desenhar esse modelo próximo, ele não estava nem associado ainda. E eu, meu irmão, mas o Kilder realmente tem um modelo de negócio muito massa. Tinha construído já a Kilder IBT, a academia dele, com vários profissionais trabalhando junto. E eu, meu irmão, isso é uma possibilidade. E abriu literalmente a chavinha de uma possibilidade de negócio desenhando um formato parecido. Só que ele atuava dessa forma, ele era agressivo no preço, ele era agressivo no modelo de negócio para atender esse público que era diferente do que eu queria atender. Eu, meu irmão, eu vou seguir um caminho diferente. E desde esse primeiro momento de posicionamento, eu comecei a virar, se eu estou ficando parecido aqui, deixa eu só remodelar aqui, porque não é esse modelo que eu quero seguir. Eu quero atingir esse público. E desde 2017 para 2018 que a gente vem buscando atingir um público diferente. É o que você falou. A sua forma agressiva no preço e que, meu irmão, tu atende todos os públicos, mas tu se posiciona mais forte com o público que pode pagar o valor de R$ 269 em um plano. Exato. E qual o problema disso? Zero. Mas eu tenho uma curiosidade aí. Todo profissional, ele tem dores, né? Todo profissional, eu ia falar todo profissional de educação física, não. Todo profissional tem dores, né? O cara que vai atuar de forma autônoma, ele precisa de um marketing, né? Ele precisa ter uma tabela de preço. E a coisa mais difícil do mundo é você precificar o seu trabalho, né? Qual é o critério que você utiliza para precificar o seu trabalho e o que você recomenda para o profissional que está começando de parâmetro para estabelecer um preço no valor hora-aula? Existe um parâmetro clássico, né, que é tipo assim, o quanto você investiu na sua carreira, né, para hoje cobrar X, né, pelo teu serviço, né? Eu acho que isso é um parâmetro legal, certo? Você vê toda a tua trajetória, toda a tua história. E funciona muito bem para você ser o final da história, né? Tipo assim, você ser o personal que está vendendo o serviço diretamente para o cliente. Então deixa eu pegar, um parâmetro seria quanto tu investiu na tua carreira. Para o personal, certo? Mas quando a gente vai para o negócio, né, para o business, para a estrutura, aí a coisa muda de figura. Você precisa ter outros parâmetros, né, para chegar nessa precificação. Então, por exemplo, no início eu não tinha uma estrutura física, né? Hoje eu tenho um consultório. Esse consultório era menor, eu fiz um investimento para deixar ele maior, mas com mais qualidade e tudo. Despesa fixa. Despesa fixa. Então eu tenho despesas fixas. E hoje eu comecei fazendo tudo sozinho, né? E hoje eu já tenho uma pessoa que atende o meu comercial, né? Então tem um custo, né? Tanto das comissões como do custo fixo dele, né? Vende no cartão? Vende no cartão, aí tem o custo da maquineta, você tem... Paga imposto? Paga imposto. Você tem, hoje eu faço tráfego pago, né, de forma bem agressiva. Tem um valor semanal que eu coloco ali. Da plataforma e do gestor. Da plataforma e do gestor. Né? Você tem o recurso e tem o gestor. Né? Vão fazendo aí as contas, galera. Vixe. Aí eu tenho as taxas de personagens, né, que todos os profissionais que trabalham comigo, eu pago a taxa de personal deles. Né? Então tem uma taxa de personal de cada cliente ou de cada profissional. Então... Falando disso, um abraço aí, Green Life. Tá? Nossos parceiros aí, graças a Deus, a gente... hoje eu só atendo na Green Life, né, nesse serviço que eu tenho mais de 180 clientes ativos. E a galera fala, tu vem para tal unidade, tal rede. Cara, não é porque eu não queira estar na rede. Tem um custo, né? Tem um custo. E outra... Tem a logística de você a logística time, que cara. A galera às vezes não entende, que tipo assim, hoje eu entendo como funciona a Green Life. Então eu sei a quem me reportar se for no Eusébio, eu sei a quem me reportar se for na Aldeota. Todo mundo lhe conhece. Eu sei como é que são as políticas comerciais deles, então facilita a comunicação com quem está lá dentro e com o cliente. Linguagem clara. Uma linguagem mais clara e linear. Aí imagine se você expande isso para várias redes, cada uma com sua política comercial. Tem academia que exige que seja calça preta, e aí tipo assim, o meu profissional sai de uma academia que não exige a calça preta. Ele tem que mudar de Aí novo. tem que mudar de calça, se ele não tiver com a calça. Então, tipo assim, eu prefiro, né, além de ter uma ótima... claros, né? E aí eu vou até fazer um gancho aqui da Green Life, porque assim, a Green Life, ela foi um divisor de águas na minha carreira, bochecha personal. Por quê? Porque quando eu era personal lá na Maraponga, logo no início, né, as academias elas cobravam R$50 a mensalidade, R$40. Então você não tinha
uma associação do valor da academia com o valor do personal. Era muito distante uma coisa da outra. Tipo assim, o personal cobrava, sei lá, 35, 40 reais a hora a aula e a mensalidade da academia era 40. Aí o cara, pô, mas como é que eu pago por um mês a academia 40 e eu vou pagar por uma hora desse cara 35, 40 reais também? E a Green Life veio com um ticket um pouco mais alto, na periferia, com estrutura muito melhor, né, fora da realidade daquela região, e fez com que o personal fosse mais valorizado. Porque as pessoas já estavam investindo mais na academia, pô, vão investir no personal também. Então a Green Life, ela teve esse divisor de águas na minha carreira. Eu nunca fui funcionário da Green Life, mas entrei lá desde que abriu a do Passaré, que é a primeira, né? Já dando aula de personal. E acompanhei toda essa transição da Green Life, inclusive agora com as unidades em São Paulo, conheci já. Então, assim, a Green Life, ela fez com que o nosso mercado fitness crescesse, mudasse de visão, e o personal também crescesse nesse processo. Quem soube aproveitar isso, conseguiu crescer junto. E eu sou muito... Até quem não soube, Bochecha, porque foi obrigado a evoluir o valor de Foi hora uma aula. onda que a galera surfou mesmo sem querer, né? Então... E aí o mercado fitness de forma geral cresceu, né? Nós temos redes locais hoje muito fortes, né? Se a gente for enumerar de cabeça aqui, a gente tem 5 aí muito fortes, com muitas unidades. Green Life, você tem a New Max, então unidades crescendo, enfim, então o mercado fitness teve esse boom muito por causa da Green Life. Eu vou só retornar à questão da precificação. Sim, pronto. Aí o que acontece? Você tem esses custos fixos, né? E aí vem a parte mercadológica. Você entender em que região você está inserido, né? Então assim, eu comecei o meu serviço na periferia. Você né? tem um teto, né? Você tem um teto ali do que a galera costuma cobrar, então você tem que um fazer um estudo, também, né? Um estudo de mercado, e você tem que ter as margens, né? Você tem que ter as margens, tipo assim, até aqui eu consigo, aqui eu empato, aqui eu tenho um lucro, aqui eu tenho um lucro excedente, né? Então, entender isso. E aí foi essa conta que eu fiz na hora de modelar o meu serviço com os planos. E aí foi uma coisa que eu também trouxe, né? Que eu trabalhei um tempo como... cobrava cartão de crédito no telemarketing, né? Caraca, mano, também. E aí eu trabalhava o dia todo e à noite ia pro cursinho. Eu estava ainda na eminência de entrar na faculdade, né? Não tinha como pagar na faculdade particular, que na época nem existiam pouquíssimas e era muito cara. E aí eu fazia o trabalho durante o dia, né? E lá... eu lembro perfeitamente que tinham várias margens de acordo com de desconto, de acordo com o fechamento que você fazia com o cliente. E nessa época eu já entendi que, tipo assim, quanto mais desconto, né, mais ou você tem o dinheiro ou você tem o prazo, né? Ou você tem o desconto ou você tem o prazo. No prazo, você paga um pouco mais caro, né? E à vista você paga mais barato. No meu caso, o que foi que eu peguei? Eu disse, não, se o cliente fidelizar comigo, no caso hoje 6 meses, que é o plano mais longo, ele paga mais barato. Então, trazer uma inteligência comercial para esse fechamento. Se o cara não quer fidelizar, ele paga mais caro, que é o que as academias fazem no geral, né, com o plano recorrente, o plano mensal e o plano anual, por exemplo. E aí eu utilizo, né, essas estratégias para chegar nessa precificação. Mas... E hoje o meu serviço, né, ele é vendido, né, de forma individualizada, né, o cliente paga um plano individualizado, mas ele já vai sabendo que o horário que ele vai é compartilhado. Legal. Então eu ponho 2 pessoas pagando, teoricamente, metade do valor de mercado pelo aquele serviço. Então vamos dar um exemplo, né, hipotético. Que um cliente pague, sei lá, R$600 para treinar 2 vezes por semana com um personal, sozinho, individualizado. Então eu peguei nessa conta e dividi. Não, então se esse cara paga 600 para estar sozinho, ele vai pagar 300 para compartilhar. E aí vai fazer network. Vai fazendo network e eu vou ser responsável por captar os clientes para fechar a conta daquele horário. Entendi. Basicamente é isso. Perfeito. Então a precificação, ela tem essa conta aí, né? De você ter custo fixo, custo variável, sazonalidade, então tudo isso influencia bastante, entendeu? Deixa eu dar uma dica também pegando esse gancho aí do Checha, né? Você que é profissional e está começando aí a tua vida profissional, ou não está começando, mas você tem muita dúvida sobre o quanto cobrar, nunca se baseia pelo outro, tá? Esse ponto que ele levantou é importante, você tem que enxergar que as regiões, né, que tu tá atuando, a academia que tá atuando, ela tem um piso e tem um teto. Cidades também, né? Isso. O piso, né, significa que ninguém cobra menos do que aquilo, e o teto significa que ninguém cobra mais do que aquilo. Ponto, tá? Mas isso não é o parâmetro que vai determinar qual é o teu valor, o valor que tu vai cobrar de hora-aula. Não é porque na academia todo mundo cobra 70 que você vai cobrar 70. Você não precisa cobrar 70, tá? Óbvio que existe essa coisa de quanto tu investir na carreira,
Só que isso, gente, no final das contas é assim. Tu investiu uma fortuna na tua carreira, né? Para o cliente isso não é relevante, tá bom? Praticamente. Outra coisa também que eu vejo muita galera às vezes destoar da realidade, né? O cara diz assim, mas você está queimando o mercado. Meu amigo, só sabe onde é que o sapato aperta quem calça o sapato, certo? Então às vezes o cara diz assim, mas tu deveria... Todo mundo está cobrando isso, tu está cobrando menos. Bicho, naquele momento ali, aquele valor tá fazendo diferença. Quanto foi que teu primeiro aluno te pagou, Xês? R$35 a hora aula. No mês deu quanto? Cara, no mês deu, tipo assim, 3 vezes o valor que eu recebia na academia. A conta era essa. Pronto, a minha primeira hora aula foi o Rafael, nosso manager hoje, que fica na Green Life CT. Ele me pagava R$150 o mês para treinar 3 vezes na semana. Aí eu vou ser o cara que vou botar o dedo na cara de um outro profissional e dizer que ele tá cobrando barato. Irmão, deixa de hipocrisia. Tu já cobrou menos do que estão cobrando aí e tá achando ruim o mercado do jeito que tá. E tem outra coisa, Sullivan, que também é muito o que o Giva falou sobre a questão da gente... Tem coisas no coração, né, que vocês estão botando pra fora. Não, pô, porque é o que a gente vê, pô. A gente vê no dia a dia. Quando algum profissional chega falando, fulano tava cobrando barato demais, Sullivan, tu vai deixar, tem que se juntar. Eu falei, não, pô. Lógico que a gente não se posiciona muito forte, tá, pra não gerar muito murmurinho. Mas é um fato, pô. Só sabe a dor que tá sentindo o cara. Cara, e outra coisa, existe uma coisa chamada livre mercado, né? Há um tempo atrás surgiu uma vertente muito forte da galera de dizer assim, a academia tem que liberar a taxa de personal, obrigatoriamente tem que liberar a taxa de personal, não pode mais cobrar, não sei o quê. Eu disse, cara, livre iniciativa. Quer dizer que daqui a pouco, se chegar alguém ou o governo dizer assim, olha, o personal só pode cobrar no máximo R$30 hora aula, vocês vão aceitar? Porque... É o que a gente está querendo fazer. A gente está querendo obrigar o cara que abre o negócio. Já aconteceu lá atrás, né? Não com serviço. Exato. E não funcionou. Então esse é o problema, tá entendendo? Então, assim, as pessoas às vezes, tipo assim, tem uma visão utópica de certas coisas e muitas vezes esquece o caminho que já trilhou lá atrás. É isso. Quando estava no começo da carreira, que tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo clássico do que eu vivi. Eu trabalhei muito tempo na escola. Eu cheguei a ganhar R$2,50 hora aula na escola. Irmão, tá vendo? R$2,50 hora aula na escola. Então, tipo assim, pra valer a pena na época, eu tinha que dar 4 aulas, porque R$2,50 era meia passagem pra ir e voltar, uma coisa assim. E aí o que restava era das outras 3 aulas. Era essa a minha conta. E eu não vou. Por quê? Porque é muito pouco. Cara, quando tu tá em casa, ninguém tá te vendo. Quando tu sai de casa pra ganhar 10, tu abre uma janela de oportunidade para ganhar uma aula de 50, de 100, de 150. É um processo. Agora, tu dentro de casa, ninguém vai te conhecer, ninguém vai saber quem tu é. É melhor tu tá cobrando R$70 dando 2 aulas ou 35 dando 8? Pra gente virar esse tópico aí, eu acho que deu bons cortes essa conversa aqui, que eu acho que é bem importante. Vamos vir um pouco de parte técnica. É o melhor. Cara, eu não sei, eu acho que eu tô gostando. O ponto que eu queria deixar aqui pro profissional é assim, vou dar uma dica para você que tá começando ou você que tá na dúvida de quanto cobrar. Respeita o piso e o teto, bem importante. Não é porque o outro cobra 70 que tu vai cobrar 70. Vou pegar o gancho do Bochecha, você tem que fazer uma conta, e essa conta eu vou isolar quanto que tu gastou porque todo mundo gastou mais ou menos a mesma coisa, né? Para se formar, o cara que tem um CREF. Mas você tem que fazer a conta assim, quanto que é o custo para eu me deslocar, quanto que é o custo para eu me alimentar, quanto que é o custo para eu pagar a taxa da academia, aí tu tem um ponto base, né? Tu tem as suas despesas. Exatamente. Beleza? Pode usar o chat, tá? Para poder te ajudar nisso. Bem tranquilo. E aí, o que você vai fazer? Você vai definir quanto que você quer de margem do teu negócio. Vou falar que muitos restaurantes trabalham com a margem aí de 12%, de 13%. Outro dia eu estava vendo o açaí. Serviço, né? Eu estava falando do açaí. Outro dia eu estava ouvindo uma reportagem do açaí. Pô, a linha final do açaí é tipo menos de 1% de margem. Entendeu? O serviço você vai ter uma margem muito maior. Mas segura aqui na conta e aí você vai entender. Fez a tua margem sobre o teu valor de hora-aula, que é a margem, né? É o resultado das tuas despesas, né? Aí tu vai ter um valor e esse valor tu vai jogar um percentual em cima, tu fez tua margem. Ponto, tá? A tua margem está dentro do piso? Tá. Tá dentro do teto? Tá. É um parâmetro para você começar a cobrar. Mas, Givanildo, em que momento que eu vou começar a cobrar mais? Aí vem o aspecto da escassez. Exatamente. Ok? Quanto mais horários livres você tiver, mais barato você está cobrando. Quanto menos horários livres... 100% com a última fala aqui do Bochecha, né? Quanto mais lotada tiver sua agenda, mais escasso é o teu tempo e mais caro você pode cobrar. Matemática bem simples, tá? Então, mas eu quero começar cobrando quanto o Sullivan cobra. Não começa por aí.
Entendeu? Porque não é o parâmetro. Tem uma história que eu escutei há um tempo atrás, né? Logo no começo da minha carreira, que é fato, e isso eu escutei dos meus primeiros clientes que tá comigo até hoje, que é o seu caso. Ele sempre aparece nos meus stories, né? Aí ele é aquele empresário à moda antiga, sabe? Ele é aquele cara, empresário raiz, sabe? E assim, ele sempre reivindicou um desconto maior porque ele tá comigo há muito tempo. E aí, uma frase que eu já ouvi dele foi o seguinte: quem chega por último, paga por quem chegou primeiro. É mais uma forma de você precificar o teu trabalho. Obviamente que o cliente está contigo há mais tempo, ele tem uma condição diferente do cara que chegou agora. Então, o LTV dele é simples, pô. Exatamente. Então, se você quer uma conta fácil de você saber quando você pode aumentar o valor da tua hora aula, faz o seguinte, ó. Esse cliente aqui, tu pode estabelecer metas. Cara, eu quero ter 5 clientes pagando R$70 a hora aula. Ponto. Bati os 5 clientes, agora eu vou aumentar a hora aula para 80 e vou explicar para eles que pagam 70 que eles têm uma condição diferenciada, porque hoje eu já estou cobrando mais. Perfeito. E aí bateu 5 que pagam 80, vai para 90 e explica para esses que pagam 80 que hoje é 90, mas eles têm uma condição especial. Tu valoriza o cara que está na tua carteira, que está na tua base, e tu deixa bem claro a questão comercial para ele que tu tá evoluindo. Isso é ouro, viu, gente? Ou seja, você, personal trainer, estabelece metas, que aí tu fica fácil pra ti. A única forma de você escalar o seu negócio, porque você não vai conseguir ter mais de 24 horas, é você ser bom o suficiente para gerar escassez. Então, quando você pensar em escalar o seu negócio, primeiro você tem que olhar... lotar a agenda. Exatamente. É simples. Não tem como. Lotou tua agenda, né? Quem tá ali, é um bom sinal, né? Uma validação. Quem tá ali na tua agenda, ele tem que já se sentir importante porque tem um horário na tua agenda. Saiu da agenda, o próximo horário você vai preencher, mas você vai preencher com a outra ideia em relação a valor. Isso é muito importante, porque as pessoas têm muita dúvida, né? E, gente, não é só a área de vocês, advogados, profissionais de diversas áreas não sabem. Afinal das contas, eu tenho um cara, meu irmão, mas tu vai me cobrar quanto? Aí ele coça a cabeça. Acho que só quem sabe o que cobrar mesmo é pedreiro. O pedreiro, ele sabe exatamente quanto cobrar. Quando ele erra pra cima. É, sempre, né? Então é o cara que é preparado para isso. Deixa, o papo tá massa. Eu sei que alguém vai querer falar, o senhor falou, não, vou falar aqui de técnica e tal, mas é legal você estar na mesa com duas pessoas que venceram, né? E que estão vencendo, que vão vencer mais ainda, né? Para a gente dar esse direcionamento para o mercado em relação ao que fazer. Acho que esse que é o ponto mais importante. Sobre técnica, eu quero, assim, o cara que hoje procura o teu serviço, né? Aí não vou falando mais de preço, nem de posicionamento, nem localização. Ele está procurando o quê? Ele quer emagrecer? 90% dos meus clientes hoje, eles são pessoas que precisam estar na academia, mas não gostam de estar na academia. E o meu público, ele está num limbo. Ele está no limbo do cara que quer estar numa academia boa, certo? De qualidade, mas que não está satisfeito com o serviço convencional que a academia oferece, certo? De atendimento, mas que também não consegue contratar um personal sozinho. Financeiramente, ele não consegue chegar lá. Então, 80% dos meus clientes estão nesse limbo. Ele nem está satisfeito com o convencional, mas também não pode pagar o personal sozinho. E por que ele te procura hoje? Primeiramente porque ele visualiza que o meu serviço cabe no orçamento dele. Não, eu digo, mas o que ele quer? Qual é a entrega que ele espera? A entrega é ele conseguir treinar com qualidade, com segurança, certo? De forma efetiva. Coisa que ele não consegue sozinho. Melhora da qualidade de vida real. E aí ele vai conseguir a melhora da qualidade de vida, ele vai conseguir emagrecer, ele vai conseguir ganhar massa muscular. O objetivo é diverso, mas ele geralmente é essa pessoa que quando ele entra sozinho na academia, ele passa 1h30, 2 horas ali, perdido, não consegue fazer um treino legal, sente que aquele momento foi contraproducente, ele não conseguiu se desenvolver, ele perdeu tempo na academia e ele precisava de alguém para dar um direcionamento para ele. E esse alguém é o personal. Só que muitas vezes o personal convencional, individualizado, não cabe no orçamento dele. Porque o cara às vezes é casado, tem 2 filhos, aí é o personal para ele, é para a esposa. Então, para a realidade financeira dele, o personal individualizado não funciona. Não porque ele não queira, mas porque ele não pode. Puxa, já tem gente que pode pagar o personal sozinho e contrata o teu serviço. Tem muita gente também que faz isso também. É aquela história que eu falei, o cara pode comprar a Porsche, mas ele tem a opção de andar de Chevrolet. Tá entendendo? Ele pode contratar o cara, que é o bambambam, o top, mas ele pode escolher, não, dessa vez eu vou testar esse serviço aqui com bochecha, ver se funciona para mim. Se funcionar, eu fico. Se não funcionar, eu vou contratar o mais caro mesmo, ou o melhor, ou o bochecha mesmo. Porque assim, dentro da minha carteira,
de serviços, hoje eu tenho o serviço que é compartilhado, eu tenho o serviço que é exclusive, né, que é um para um, e tem o serviço que é comigo. Se você abrir o meu catálogo no WhatsApp, tá lá todos os valores. Eu tenho até o catálogo que é comigo, eu só quero se for contigo, Checha. Então, tipo assim, se o cara só quer se for comigo, é esse preço aqui. Não, mas eu quero um personal da tua equipe só pra mim, é esse preço. Não, Checha, esse aqui ainda bem não cabe não, mas eu queria compartilhar o horário, tá aqui, dos valores. Tudo claro, limpo, sem dúvidas, para que a pessoa entenda como é que funciona. Até o ano passado não tinha esse catálogo somente para mim, para eu atender. Eu atendia os clientes de forma exclusiva. Escassez. Tá entendendo? E aí eu disse, não, agora eu vou tirar um pouco mais a mão da operação, né, do dia a dia, do corpo a corpo, do treino ali com os clientes, e vou criar uma faixa um pouco maior. Se chegar, beleza, né, eu vou fechar, mas vou direcionar esses clientes que querem exclusividade para os meus profissionais. E aí também muda a forma de monetização para o profissional. Então, acabou que eu consegui também segurar um pouco mais o profissional comigo, né? Porque a gente, acredito vocês também, né? Eu tenho muito turnover, né? Assim, de profissional que tá com a gente, quer sair. Então, eu mudei a forma também de monetizar esse profissional, onde ele ganha um percentual daquele pacote que é fechado quando é um atendimento exclusivo. Enfim, são estratégias que vão aparecendo, né? De acordo com o problema. Eu digo assim, o problema não é o problema é não ter solução. Então vamos atrás da solução, certo? Quem tem problema é porque está produzindo, está se movendo, está fazendo alguma coisa. Muitas vezes acontece assim, poxa, tem um cliente, o negócio do não, né? Tem um cliente querendo 10 horas da manhã lá na Green Life do Eusébio. Disse, meu irmão, não tenho ninguém. Macho, fecha. Falo pro cara, fecha que eu dou meu jeito. O problema não é ter o professor, o problema é não ter o cliente e ter o professor. O cara ter o professor ali ocioso é que é ruim, pô. Então, você ter o cliente e não ter o profissional, aí é um problema que a gente é um problema bom de resolver. Agora, ter o profissional ali ocioso e não ter o cliente, aí essa parte é ruim, entendeu? Então, a captação não está funcionando legal. O pessoal já está me cobrando aí do horário. A gente tem um bate-bola para fazer, mas antes eu queria pro Sullivan, tá? Tirando o romantismo, né? Qual é a parte mais desafiadora de empreender nessa área? E aí, de repente, vocês batem uma bola aí. Já é o bate-bola esse aqui? Ainda ou não? Curiosidade mesmo. Cara, eu particularmente acho que... Assim, eu acho que é o desafio de todo empresário. Você... Principalmente quando a gente vem para a reunião do financeiro, que a gente tem um contador. Meu irmão, que dia ruim a reunião do financeiro. Parece que tudo que a gente faz, ele acha algum problema para poder dizer que não foi tão bom assim. Mas, cara, de verdade, eu sou muito realizado na posição que eu estou hoje. Só que sim, a volatilidade de você não ter tudo sob controle, eu acho que é o que mais me pega. Eu sempre fui um personal, olhando para o Sullivan Personal Trainer, que, pô, meu irmão, acho que os alunos que estão comigo até hoje conseguem falar com mais propriedade. Mas de não faltar, de me entregar todos os dias das 5 da manhã para o aluno que eu dava aula de 11 à meia-noite, que inclusive ainda está no time, e ele sentir que aquela entrega era algo mais de dentro para fora. E só dependia de mim a entrega. Se ele foi para a academia, ele vai ter o melhor treino possível e ponto. Quando a gente vem para a vertente do empresário, aí muda o jogo. Eu não dependo mais do Sullivan estar bem para poder a empresa estar bem. O Sullivan vai estar bem a qualquer custo. Você não vai escutar eu dizendo que estou mal. Mas o meu professor, como é que ele está? E aí, essa dinâmica de conseguir ler, que eu era particularmente profissional, que conseguia fazer essa leitura muito bem das pessoas, quanto meus alunos, eu tive que externalizar e não só aprender a ler cada vez mais o profissional que estava ao meu lado, como ser o novo amor, literalmente, né? Eu me preocupar com aquele problema dele para poder fazer ele gerar resultado, para poder fazer ele se engajar no time, para poder fazer ele se engajar na carreira dele e assim acontecer mais uma fluidez, eu ter mais previsibilidade na entrega dele. Então, basicamente, o que mais me incomoda como hoje um empreendedor é que as coisas não estão tão no meu controle, eu dependo mais do fator externo do que do interno, mas é um desafio bom. É a mesma dor, Bochecha? Basicamente a mesma dor. A minha grande dificuldade hoje, né, como empreendedor, como empresário, é captar, né, boas pessoas e pessoas que estão dispostas a evoluir. Eu acho que a grande questão viver o processo. Viver o processo. As pessoas
o mundo está cada vez mais apressado, né? Então, aquela coisa que você perguntou, né? O Bochecha está rico, né? Às vezes, eu sempre nas minhas reuniões, eu gosto de deixar claro que o que eu faço não é obra de caridade. Eu estou ali para ganhar dinheiro e, consequentemente, eles também estão ali para ganhar dinheiro, certo? Então, não é obra de caridade. A gente precisa dessa via de mão dupla, gerar resultado. Mas que tudo tem um motivo e um porquê. Então, as pessoas elas têm essa pressa e, muitas vezes, a pessoa ela pula questões éticas, questões profissionais, morais, fecham... Eu sempre explico, cara... Você não precisa, eu digo sempre para meus profissionais, vocês não precisam dos clientes que eu coloco na mão de vocês para vocês construírem a carteira de vocês. E outra coisa, o cliente é hoje, certo? Com a XS, é amanhã com o Team Checha, é amanhã com outro profissional, mas nós vamos estar durante 10, 20, às vezes 30 anos convivendo no mesmo ambiente. Há necessidade de a gente quebrar esse acesso por causa de um cliente. É necessário realmente isso? Então é isso que eu sempre tento deixar claro para os profissionais, mas que infelizmente existem pessoas, né, que não se vendem, né, por pouco, porque no final das contas é pouco, né, se você, até pelo LTV, né, pelo tempo que o cliente fica com a gente ou que fica com esse profissional que saiu captando o cliente, tenho certeza que não valeu a pena, tá entendendo? Não porque, puxa, porque fechou uma porta contigo, tu é muita coisa, não é isso, pô. É a porta que você fecha pro dia a dia do ambiente, tá entendendo? Que muitas vezes você estraga o ambiente. Estragou o ambiente só contigo, Bochecha. O resto da galera tá tudo bem. Tá tudo bem, mas tipo assim... Até a próxima curva. Até o próximo, tá entendendo? Deixa eu, assim, a gente vai já para encerrar com um bate-bola, que eu vou puxar para vocês dois, tá? Mas só para a gente não ficar... Esse discurso do Bochecha, eu entendo 100% que você está falando, entendemos, né? De verdade. Totalmente. Mas para a gente não ficar com essa impressão de que a eterna guerra do patrão e do empregado. Sim. Não se trata disso, tá, pessoal? Deixar assim, absolutamente claro. Muitas vezes é o lance da comunicação mesmo, né? A ética ela é via de mão dupla, né? E a comunicação ela tem que ser via de mão dupla também. O que eu acho que é o sentimento sempre negativo, ele vem da ausência da comunicação. A comunicação clara, eu acho que assim, o profissional ele tem que trilhar sim o seu caminho, a gente acredita nisso. Isso é só um processo, toda jornada ela tem independente de onde você vá, né? Pode ser que seja uma jornada que vai demorar mais tempo para você chegar no teu destino, pode ser que ela seja mais rápido, né? Dependendo do teu objetivo, mas toda jornada ela tem um começo, meio e fim, né? E respeitar os tempos das coisas é muito importante. E os relacionamentos, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma Joy Venture com uma academia que começamos o processo, né? E porque os relacionamentos sempre foram muito bons, essa academia, a gente vai ter um podcast para falar sobre isso, né? Ela nos escolheu para ficar na frente do negócio, da academia, uma academia que tem mais de 40 anos, é muito reconhecida aqui em Fortaleza, né? E a primeira dor é assim, e os profissionais, né? E agora? A XS vai tirar todo mundo. Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês, né? Não existe um processo que ele acontece sozinho. Não existe uma academia que ela não dependa do personal trainer. O personal trainer, junto com o aluno, eles são absolutos dentro do processo. Mas o que é que manda no processo? É os relacionamentos, né? A comunicação clara, os objetivos bem definidos, acho que esse aqui é o ponto, tá? Tem um quadro aqui, que eu vou ser bem breve, que é um bate-bola, não precisa, explanar sobre isso, mas são escolhas, tá? Vou começar contigo aí. Atender às 5 da manhã ou às 10 da noite? 10 da noite. Eu ia perguntar aqui. Fiquei na dúvida agora. É por 2 essa daí? Eu prefiro dar aula 1 da manhã do que acordar às 5. O que é mais difícil, pessoal? Corrigir um movimento ou mudar o comportamento do aluno? Comportamento, sem dúvida. Sem dúvida, comportamento. O que mantém mais um aluno? Resultado, vocês já falaram, né? O relacionamento. Relacionamento. Sem dúvida também. Atendimento presencial, online ou híbrido? Presencial. Presencial, meu amigo. Eu gosto do face-to-face. Qual exercício você mais precisa corrigir nos alunos? Cara, eu acho que o tríceps pulley é um dos que eu mais tenho dificuldade
do cliente se organizar ali com o cotovelo, com o braço. Pra nós que não é da área, é aquele empurrando para baixo aqui, que o cara às vezes joga o cotovelo muito para trás, o braço muito para frente, fica com os joelhos muito estendidos, a base fechada, e você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Apesar de ser um movimento de cadeia fechada ali, né? Mas você tem uma série de dificuldades. Agachamento. Com aquela maquininha ou... O que você escolher, todos são péssimos aí para poder a gente educar o aluno. Mas depois que ele educa, ele ama, né? Sim, ama o resultado. Odeia o processo. Qual a frase um aluno seu mais escuta durante o treino? Eu tô com você. Bora. Eu escuto outras frases tuas quando eu tô treinando. É porque é diferente. Não, eu tô com você. Mas podem falar aí o que eu falo. Personal trainer. Inclusive, você que é aluno aí do Chico, né? Do Chico, do Sullivan, e do Chico também, e do Checha, né? Coloca no comentário aí do vídeo qual é a frase que você mais escuta, que aí eu vou colocar a frase que eu mais escuto quando eu tô treinando com ele. Separa o corte aí. Personal trainer, em uma palavra. Resiliente. Missão de vida. Legal. Cara, não vou encerrar, vou deixar o Sullivan encerrar, mas aqui eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Eu ficaria horas aqui conversando. Não, foi muito bom. Queria muito, muito, muito saber de outras coisas. Quero agradecer você e te trazer aqui. Para mim é algo importante para dizer para toda assim os personagens, né, os pseudo concorrentes, né? Não existe concorrência, tá, pessoal? Mas o canal aqui é aberto para todo mundo. O Bochecha é um concorrente da gente, se a gente for olhar por esse aspecto. Sim. Mas ao mesmo tempo ele não é. Ele é a gente enxerga ele como um parceiro, é uma pessoa que eu acompanho ele na internet, tenho uma admiração profunda pelo trabalho dele. Nunca o que me chamou não foi a atenção, não foi o preço que ele coloca lá, mas é como ele se posiciona. Eu vejo muita verdade naquilo que ele fala, né? O Sullivan também já tinha falado em outras oportunidades do trabalho dele. Então, meu agradecimento aqui real e o meu recado para quem quiser falar aqui com a nossa equipe e vir contar aqui sua história, a gente está aqui com as portas abertas. Muito massa. Totalmente. Primeiro, Checha, deixa eu trazer um mimo aqui da XS para você. Meu sonho era ganhar uma dessa. Obrigado, show de bola. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Top gente, o Giva já deu uma falada, mas eu vou enfatizar. A gente se conhece há muito tempo, eu e o Checha. Tem um grande amigo meu que te conhecia desde que você iniciou, acho que lá na Green Life Passaré, que é o JP, também do basquete. Sim. E ele já falava de você, eu ainda era estagiário na época, né? Então, você tem um grande know-how, você é um espelho para muitos profissionais, inclusive para mim no início da carreira. Então foi a prontidão na hora que eu falei com ele dizendo que a gente queria trazer mais noção para os personal trainers, mais para as pessoas entenderem o que de fato é esse diferencial no serviço de um time, né, no contexto mercadológico de você ter um time e vender o serviço de personal trainer. Ele foi super aberto e a gente já foi emendando outras conversas. Meu irmão, muito obrigado pela presença. É um profissional diferenciado, uma pessoa diferenciada. Acho que por isso que o seu resultado fica estampado aí para todo mundo ver. Cara, agradecer novamente o convite, né? Eu acredito que a nossa profissão, né, ela tem um caminho gigantesco para trilhar, né? E a gente tem que aproveitar essa oportunidade do mercado que está cada vez mais profissional e vindo mais investimento e vindo mais oportunidade. Então, quem tiver realmente uma visão de mercado, uma visão de negócio da profissão personal trainer e do que pode gerar, né, essa profissão, como o cara ter equipes como nós temos, ou se desenvolver para outras áreas, né, dentro do personal, eu acho que a gente tem grandes oportunidades. E é isso, a gente já se conhece há um tempo, a gente compartilha há pouco tempo o salão lá no CT, já trocamos uma ideia bem rápida e já bateu, já deu match. Você sabe quando o seu parceiro, né, concorrente, ele realmente confia no que ele faz, quando ele dá uma dica positiva para você, né? E aí a gente estava no investimento de fornecedores e ele chegou assim: pô, Sullivan, massa, ficou top, mas dá uma olhada nesse fornecedor aqui, que ele é local, o preço é massa, e eu, pô, meu irmão, e a qualidade é top. E a gente vê tantos profissionais aí, tipo, minando o resultado, ou tendo, sei lá, talvez mais custo, ou tendo um custo
inferior, mas com qualidade horrível num serviço de uma vestimenta, por exemplo, porque não quer compartilhar ou não quer perguntar para poder facilitar isso, e aí você está de parabéns, meu irmão, por isso que vai crescer muito ainda, se Deus quiser. Mas é isso, gente, para você que acompanhou a gente até o final e de fato tinha essa curiosidade de entender melhor o mercado do personal trainer, fica aí o convite para você seguir em todas as nossas redes sociais. Primeiro, Chinchecha, qual a sua rede? @Bochecha Personal. BUXEXA. Pronto, não tem como errar. As nossas redes da XS Team Personal, @XS Team Personal Trainer, @XS Team Wellness Club, @XS Team Suplementos e o nosso I Love Corrida, né? Nosso @I Love Corrida. Dá uma seguida aqui no XScast, né? Não deixe de dar o joinha, porque assim você vai receber todos os vídeos assim que for lançados. E a nossa missão de continuar trazendo convidados relevantes e assuntos relevantes para que vocês entendam cada vez mais. Não só como o mercado funciona, mas como você pode ser inserido aqui, sendo um aluno, conseguindo trazer mais qualidade de vida ou trazer mais performance para você, quanto também você, personal trainer, que quer de fato evoluir na sua carreira e conseguir alçar voos mais altos. Ok. Vem ser XS, cara. Vem ser Chinchecha também. É nóis. Pra cima.